Bom, eu acho que eu vou fazer uma introdução breve aos que estão aqui, e não importa se nós começamos agora, porque tudo que a gente faz aqui depois é gravado, Uhum. depois é passado Claro. para o nosso canal de YouTube, entende? Se a gente tem um link chamado Se Perdeu, Uhum. e muitas pessoas vão lá, entende? 3 vezes, 4 vezes o número de pessoas que aqui estão presentes. Mas o Ricardo Bravo, além de um amigo antigo, é uma pessoa com uma formação privilegiada, porque ele fez o CLA, ele viveu em Nova York, que é uma universidade de vida, já dirigiu longas e escreve longas e co-roteiriza longas, e está fazendo uma série de televisão e tudo. Então, eu queria só deixar esse abraço, entende? Um abraço para vocês e boa palestra. Está chegando pessoas, as pessoas vão chegando e a gente vai editar daqui para frente. Sim. Mas, pô, Ricardo, começa. Não, eu vou começar contando, assim, porque eu fiz uma escaleta de assuntos, né, que eu quero abordar. Então, assim, eu acho que o objetivo... Aliás, se vocês me virem tirando o olho da lente, é porque eu estou olhando aqui para minhas anotações, né? Então, assim, o objetivo desse encontro da gente agora é visitar os rudimentos dessa arte de contar história, né, da estrutura narrativa. E os elementos básicos. Isso que, aliás, me interessa tanto quanto a própria estrutura narrativa, são os elementos que a gente usa, quer dizer, que são as substâncias da farinha, né, enfim, queijo, todas essas coisas da cozinha, da construção de uma história, né? Perdão, que é o combustível, né? E como a gente pega esse material do qual a gente é feito e leva ele às últimas consequências. Então, o roteiro é uma aventura com um mapa, que eu acho essa metáfora muito interessante. A gente tem uma planta baixa, a gente tem uma história para contar, e a gente tem... Aristóteles trouxe essa história, né? A estrutura dos 3 atos. A gente joga a história dentro dessa estrutura e aqui a gente vai distribuindo. Eu não vou conseguir, certamente, falar de todos os elementos, como se costuram todos eles ao longo dos 3 atos, mas eu vou procurar dar uma ideia bem mais abrangente possível desse mecanismo, né? Então, assim, tem uma coisa curiosa, que aliás, é uma metáfora grega que eu achei muito bacana, que é a história de Dédalo. Dédalo é o inventor é o inventor do... Oh, meu Deus, como é o nome disso? Do labirinto. Que ele nessa história, nessa fábula, ele dá um rolo de linha para alguém que vai entrar nessa construção dele, que é o labirinto, né? Então ele vai com essa linha amarrada lá na porta e vai entrando, e ele com medo de encontrar um monstro, ele não encontra um monstro, e ao invés de ter que enfrentar o monstro e matar o monstro, ele acaba descobrindo dentro dele mesmo o que ele precisa matar. Então isso é uma metáfora interessante, porque assim, eu acredito que cada história que a gente conta, a gente tem por objetivo se redimir, no sentido de redenção, é uma espécie de uma necessidade de redenção, da gente se livrar de alguma coisa que veio atormentando a gente, tal. Então, eu fiz uma lista, uma escaleta para esse passeio. Se vocês me virem lendo, é porque eu estou me repetindo aqui. É porque eu estou procurando aqui as coisas que eu marquei, que eu achei importantes, né? Então, assim, ao longo desses 12 encontros, eu proponho que a gente vá visitar cuidadosamente os elementos que regem o trabalho de entender e se escrever um argumento. Visitar como as cenas podem ser pensadas, o que é uma sequência, uma cena, como a história vai ficando de pé. Eu acho que esse mecanismo, para muita gente aqui, é claro, muita gente aqui entre nós sabe do que eu estou falando, mas para quem não sabe do que eu estou falando, uma estrutura dessas pode ser uma coisa assustadora, e de uma certa forma, mas quando você começa a se aparelhar, você vai embora, né? Então, assim, aqui eu fiz uma observação, o aspecto mais atraente de uma história, de qualquer história, é empatia. Empatia é a alma da história, né? Porque é ali onde a gente vai se ver projetado. Eu vou falar disso mais à frente, mas eu acho interessante lembrar, quando a gente escreve uma história, quando a gente assiste uma história e é agarrado pelo protagonista, a gente está sendo convidado a viver uma experiência que não é nossa, mas poderia ser, ou de uma certa forma até é mesmo, sendo que não é a nossa. Então a gente vai sabendo que
o que vai acontecer ali, ele vai se dar bem. Então, assim, é tipo, eu tenho muitas coisas para transformar na minha vida e não consigo sair disso, mas agora, nesses 90 minutos ou nessa série, eu vou me permitir o direito de abandonar a minha própria história e viajar na história dos outros, né? E viajar nessa história heróica dessa pessoa que conseguiu uma coisa que eu ainda não consegui, ou já consegui em parte, ou acho que estou conseguindo. Falo, eu acho, em nome de nós todos, né? Então, a catarse é o nosso envolvimento com o êxito ou o fracasso do nosso protagonista, na nossa capacidade de se deixar arrebatar pela empreitada que o espetáculo nos oferece. Então, é mais ou menos isso que eu acabei de falar. A empatia, eu acredito que é o traço mais marcante da nossa espécie. Isso é, sem dúvida. Eu já li muito sobre animais, sobre isso. Eu sei, por exemplo, que os chimpanzés são super cuidam muito dos velhos. Enfim, existem vários animais, mas particularmente os primatas, que são devotados em relação à empatia, que é como que o coleguinha se sente quando a gente se sentir no pé do sapato do outro, né? Então, assim, a gente tem... bom, a gente vai voltar a esse assunto ali na frente. Quanto aos livros que eu eventualmente citar, eu vou procurar não falar muito de livros aqui, não. Mas não acho que seja necessário a ninguém conhecer os livros. Aristóteles, a Poética, o Christopher Vogler, Joseph Campbell, essas coisas. Todo mundo tem uma ideia vaga do que é o assunto, e ali na frente, depois daqui ou depois das aulas, se quiser dar uma viajada, eu vou dar uma lista de coisas que eu acho interessantes, inclusive de Freud, de Jung, uns caras que são realmente fantásticos, né? Eu vou usar fundamentalmente o cinema americano como referência, porque eles filmaram mais do que qualquer outra cultura, é claro, sem dúvida nenhuma. E o mercado dos seus filmes é um mundo. Então, os roteiristas são muito bons porque eles trabalham muito e eles ganham muito bem. Então, é uma profissão muito sedutora nos Estados Unidos, no mundo inteiro hoje, né? Assim, mas eu diria que nos Estados Unidos há muitos anos, uns 70, 80 anos, que ser roteirista é uma coisa que pode, enfim, pode te levar, pode te fazer rico, né? De grana, que eu estou dizendo, claro. Então, assim, eles se preocupam, claro, que, em primeiro, como o cinema deles é uma indústria, eles se preocupam fundamentalmente com o resultado da bilheteria, né? Então a estrutura tem que estar muito bem urdida, muito bem fundamentada e tal. E o aspecto filosófico vem a reboque, entra onde pega uma carona com esse universo que eles criam. E aí, muitas vezes, como a gente tem visto nas séries, a gente falou há pouco agora, séries que falam de assuntos políticos que a gente está vivenciando agora, nesse momento. Agora, nesse que eu vi agora do Borgen, que eu não vou entrar em detalhes, eles falam da guerra da Ucrânia, eles falam, as coisas são de agora. Então é muito interessante entender de que forma essa narrativa ficcional está se imbricando na nossa vida, na vida real da gente, né? Então, bom, tem outra coisa que eu acho muito interessante. Eu li um livro de um cara chamado Steven Pressfield, que é um roteirista americano. Tem vários romances publicados e filmes realizados, mas ele escreve uma coisa muito interessante. Ele escreveu um livro que foi o primeiro livro dele que eu li, chamado A Arte da Guerra dele, A Guerra da Arte, e que é muito interessante porque ele comenta um processo que eu vi em literalmente todos os livros que eu li sobre roteiro falando exatamente do mesmo assunto. Então, você senta para escrever. Bom, primeiro ele diz que a coisa mais difícil para o escritor não é exatamente escrever, é sentar no computador para escrever. Sentar já é uma batalha. Então, e aí você senta e você escreve meia hora, e aí chega naquele impasse, aquele momento que você não sabe exatamente como vai ser, e aí quando você vê, você fala assim, pô, não liguei para o fulano. Aí liga para o fulano, aí vai fazer um cafezinho, e quando você se dá conta, o cafezinho esfriou, aí você esquenta ele de novo, mas já é na hora do almoço, acho bom botar água no fogo, e quando você vê, já vai para a tarde, e aquilo passou batido, e aí você se culpa, assim, né? Mas o que eu acho bacana nessa confraria dos escritores é que eles todos fazem questão de dizer, uma moçada, é assim para todo mundo. E, aliás, nesse livro, quem faz a introdução é o Robert McGee, que é aquele cara que escreveu Story, né, que escreveu já vários filmes sobre roteiro, vários livros, perdão. E ele fala assim, pô, fiquei sacanagem, ele me pediu para fazer isso, pô, eu tive que me sangrar para contar para ele como é que eu sofro com esse processo, né? Enfim. Mas tem uma amiga, Elisa Lucinda, que ela chama esse mecanismo de macaco psíquico.
É quando você está no meio da concentração e alguma coisa faz, olha ali, pronto. Aí você sai e foge daquele momento. Né? Tem uma coisa gozada também, que é... Deixa eu fechar essa janela. Tem uma coisa que eu acho interessante também, que é a que eu vivi, eu acho que eu vou contar essa história, uma experiência minha. Eu só dirigi um longa-metragem, né? E nesse longa-metragem eu tive a sorte de dirigir o Anthony Quinn, que é, assim, o cara, né? Na época ele estava vivo, é claro, e ele é um super ator e tal. E eu me lembro de uma coisa que mais me chamou a atenção, ele já estava na cidade há um mês, eu estava almoçando e jantando com ele toda hora, todo dia praticamente. E um dia, quando chegou finalmente o dia da filmagem, a gente encontrou, me deparei com a seguinte cena, era uma cena, ele e o Paulo Otran, olha só, os dois muito pertinho, e eu já tinha me educado a filmar, a dirigir sempre muito perto dos atores, né, para poder ver o rosto deles, e eles se sentirem confortáveis e tal. Assisti a cena, foi linda, era um chassi de 4 minutos, lindo ele, depois eu fiz outros 4 minutos do Paulo Otran, e em seguida a mulher dele veio falar comigo. E eu falei, o que houve? Ela falou assim, não, é que ele está lá no camarim, ele está muito inseguro. Inseguro de quê? Inseguro que você não comentou que você gostou da cena. Então eu achei incrível uma estrela daquele 2 Oscars, né, no costado, depender de mim, de eu chegar para ele e dizer, escuta, olha, foi ótimo, e olhar para você como um menininho, poxa, é mesmo, você gostou? Eu falei, claro que eu gostei, estava espetacular e tal. Então, assim, esse mecanismo do medo de enfrentar uma coisa, como, aliás, estou fazendo aqui agora, é muito interessante, porque a gente tem como segurar ele, mas tem coisas que são maiores do que tudo, né? A gente não adianta que a tensão... O John Lennon, por exemplo, eu soube através da minha irmã, que ele, antes de entrar no palco, ele vomitava. O Laurence Olivier também. Ele entra, imagina, o Laurence Olivier... No bastidor, vomitando de angústia, nervoso, porque vai entrar em cena. E o John Lennon, imagina. Enfim, então faz parte da nossa história. Eu me lembro que numa aula que eu tive em Nova York há muitos anos, 30, sei lá quantos anos, um professor falou uma coisa que me chamou muita atenção e que isso ficou marcado para mim para sempre. Ele diz que quando a gente apresenta um protagonista, ou os protagonistas de um filme, que a gente não deve dar mais do que... a gente tem que deixar 7 décimos da personalidade dele escondida. A gente só dá 3 décimos. Com esses 3 décimos e a imaginação da gente e as leituras que a gente vai fazer, a gente vai construir as possibilidades que essa personagem vai seguir. E eu acho isso muito, muito, muito saudável, a gente entender que o personagem que a gente vai apresentar, ele vai se revelando ao longo da narrativa. Né? E a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Enfim. Tem outra coisa que eu acho curiosa também, é que a narrativa tem um projeto, né? Você começa a contar uma história, você ventila o que vai acontecer e espera que aquilo aconteça em um determinado momento e acontece, de repente, uma reviravolta, que se chama de reversão de expectativa, no nosso vernáculo aqui, cinematográfico. Então, isso é muito interessante, porque isso serve também para a nossa vida. Nossa vida está indo para um lado, de repente, você conhece uma pessoa que te muda tudo e as coisas continuam melhores do que você esperava. Outra coisa que eu acho muito interessante também, acho muito importante, é que os roteiros têm sido escritos nos últimos 30, 40 anos num programa chamado Final Draft. Então, ficou estabelecido que o padrão da página do Final Draft é o que vale. Então, assim, uma página, 1 minuto. Então, uma página, 1 minuto. Se você vai entregar um roteiro para um parecerista e esse roteiro não estiver nesse formato, ele já vai olhar torto para ele, porque ele acha que você não sabe como é que se apresenta um projeto para parecerista. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração. Não é frescura, é uma coisa muito séria isso, né? A gente vai passar pelo modo teórico e o módulo prático, na verdade, ele vai acontecer no meio desse modo teórico que eu estou falando, a gente vai destilar ele, mas a atenção básica aqui mesmo é a teórica, que a gente não tem tanto tempo assim, né? Então está aqui. A coisa mais importante, assim, eu falo desse assunto apesar de não parecer cinema, mas a coisa mais importante para mim, na vida das pessoas, na vida quando a gente nasce, é a atenção. Então, assim, a atenção
por exemplo, um bebê criado por lobos, salvo por lobos e criado por lobos, nunca vai ser um adulto bípede. Isso a gente está careca de saber já, assim, a história já provou isso. E ele vai uivar espetacularmente como um lobo. O meio em que ele vive vai configurar o que ele vai ser. Perdão. Por causa da tensão também a gente não morre atropelado, enfim, não fala besteira, não perde uma oportunidade de ficar calado. E tem outra coisa também, outro dia aconteceu um negócio muito louco, eu entrei num táxi e o cara, eu perguntei para ele se aceita cartão de débito, ele falou assim, claro, e aí começou a conversar comigo, muito feliz, aqui quando chegamos no destino, eu dei o cartão, passei, ele apontou o dedo para a tela aqui, assim, eu botei a minha senha e ele me roubou R$900. Então, assim, 913 foi o que ele me cobrou. Então, assim, foi uma desatenção que ele me induziu. É quase que um passe de mágica. Agora, isso jamais aconteceria de novo, mas naquele então ele percebeu que eu não sabia, enfim, que eu era uma vítima fácil e ele jogou isso em cima de mim, né? Então, as nossas únicas habilidades inatas, graças em particular, particularmente são a memória, que é extraordinária, a gente tem como espécie uma memória extraordinária, e memorizar coisas e imitar e reconhecer e guardar sons. Então, essas três coisas são as únicas coisas que a gente nasce sabendo, né? Então, reconhecer um sotaque, por exemplo, você sabe se a pessoa, de que classe social ela é, pelo vocabulário dela, pelo som da palavra, de que país, de que estado. Então, isso é uma coisa muito importante, faz parte da nossa atenção, né? Então, uma regra que se aplica... Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque a minha letrinha está pequena. Então, voltando aqui, só para falar mais uma vez sobre o roteirista e o parecerista, é muito interessante a gente prestar atenção nesse mecanismo, porque quando a gente escreve uma história, a gente está escrevendo uma história que é uma peça técnica para ser lida pelos técnicos da produção audiovisual. E o parecerista, via de regra, é roteirista também. Então, assim, se a gente não funcionar dentro dos parâmetros que a gente vai falar aqui agora e que ele está acostumado, a gente perde a atenção dele. E se a gente perde a atenção dele, e ele geralmente conhece outros pareceristas que eventualmente já leram o teu roteiro, uma ideia se forma e a tua história vai para o brejo. Isso é muito comum aqui em qualquer lugar do mundo, né? Ele tem que achar, ele tem que entender, o parecerista, que ele vai começar a ler essa história e que tem um prêmio no final, né? Que ele vai chegar no payoff. Payoff é uma expressão interessante americana que seria a paga, né? Você apaga pelo teu trabalho, apaga por assistir, apaga por ler, seria o que a gente chama de payoff. Então é bom ter sempre em mente que conquistar o leitor parecerista é a prioridade máxima. As pessoas normais, que somos nós, do berço em diante, construímos uma máscara com a qual a gente quer que o outro lembre da gente de acordo com o meio em que crescemos e nos educamos. Quer dizer, é natural para a gente fazer dar a nossa primeira impressão e manter essa primeira impressão. Então, a gente mente, a gente exagera, a gente diminui, a gente disfarça. E é curioso, em relação, mais uma vez, aos primatas, aqui, os chimpanzés, é curioso a gente entender que nós temos no rosto da gente 300 vezes mais terminais nervosos que um chimpanzé. Ou seja, para nós, conversar com uma pessoa, a leitura, a voz conta uma história, mas os olhos e a máscara dos olhos, o piscar, tudo está dando um recado. E isso se aplica diretamente ao cinema, ao close-up, ao plano médio, enfim, a postura do personagem e tal. Então, na verdade, assim, nós somos todos réus confessos, né? A gente sabe que essas coisas estão acontecendo e nós vamos tocando para frente. E assim são os personagens. E no personagem, a gente pode ler um personagem pelo carro que ele usa, pela roupa que ele usa, pelo jeito com que ele fala. Eu vou usar uma referência que eu acho muito bacana. Muitos filmes americanos, filmes de uma maneira geral, mas os americanos que são mais conhecidos, têm apresentações de personagens que são geniais. Como, por exemplo, aquele As Good As It Gets, como é que é Melhor Impossível, com Jack Nicholson, não sei como é que é o nome em português. Mas é muito interessante você ver que a primeira pessoa que aparece no filme é uma vizinha dele abrindo a porta, super feliz, falando com alguém dentro de casa, e quando ela põe a cara e olha para a gente, ela está olhando para
para o Jack Nicholson, que a gente ainda não sabe, mas a gente vê a cara dela se transformando, o mal-estar, e ela resolvendo voltar para não ter que conviver com ele. Então, pô, sem ver o cara, a gente já sabe que o cara não vale porra nenhuma, que o cara realmente é um pé no saco. E a partir daí a gente vai ver a cena do cachorrinho, que ele pega o cachorro do vizinho que ele detesta, porque mija o hall do elevador, e joga ele pela lata do lixo. E depois ele volta, e aí a gente entra com ele na casa dele. Quando a gente entra na casa dele, a gente vê que tudo dele é organizado, ele tem toque, os sabonetes, as garrafas, tudo fica um do lado do outro, milimetricamente colocado, tudo é muito bem organizado, e ao mesmo tempo a gente escuta ele lendo em voz alta uma história de amor, porque ele é escritor, contando uma história que não tem absolutamente nada que ver com ele, porque ele não é uma pessoa cruel, fria, desumana, e na novela, ao contrário, ele é super romântico e tal. As Good as Get, Melhor Impossível, o nome dele. Né? E O Feitiço do Tempo também é outro filme que eu recomendo para quem não viu. É fantástica a apresentação do cara, do jornalista, que é um crápula, um cara chato, e vai repetir aquela vida dele. Eu não vou contar a história, mas enfim, é muito bacana. Outra coisa também que eu acho que é interessante a gente falar em termos de roteiro, como eu morei em Nova York e Los Angeles, eu me lembro que nessas duas cidades, vira e mexe na hora do almoço, assim, em Manhattan, eu via uns caras entregando tickets para as pessoas assistirem filmes e darem parecer depois. Eu acho que não tinha dinheiro envolvido, não, era só o privilégio de sentar numa sala e ver um filme para depois escrever e tal. E aí tem uma história que me chamou muita atenção também, de um filme que eles esperavam que fosse um estrondoso sucesso nessa apresentação, e o que acontece é que o filme não funciona. E aí os caras piram o cabeção, porque não funciona em Los Angeles, não funciona em Nova York, não funciona em lugar nenhum. E é um filme de milhões de dólares e tal. E eles então vão analisar o filme e eles descobrem que uma das últimas cenas, a protagonista dava uma olhada para o cara com quem ela ia ter um caso ou não ter um caso, e uma lágrima dela, os olhos dela se enchem de água, né? Ela fica rasos d'água, e ela olha para ele. A lágrima não é para cair, mas é para ter um brilho específico na hora que ela para o olhar nele, tinha que ter um brilho específico. Está descrito no roteiro, e o montador cortou o brilho. Então, olha só, você passa 100 minutos assistindo uma história que está pendurada por um brilho. Se tiver o brilho, você fala, claro, olha só, não, ela vai... Entender? Aí você resolve, você tem a resolução por conta de um brilho no olho. Os caras tiveram que remontar o filme, né? Um piscar de olhos. E aí tem outra pergunta curiosa também, que as pessoas às vezes se aproximam com ela. Trama o personagem. Né? Existem as histórias, como os americanos chamam de plot-driven, né? Que é histórias que são Inferno na Torre, enfim. O próprio ET também é um pouco disso, porque envolve o tubarão, que envolve muita coisa. Então o personagem, na verdade, está a serviço disso tudo. Mas, no meu entender, não, para o meu gosto, eu acho que os personagens que são centrais e os quais a gente vai assistir uma transformação é muito mais sedutor, é muito mais legal, porque a gente acha um gancho com ele e vai embora, né? Então, das coisas que são fundamentais nessa narrativa são a gente apresentar um personagem que seja tridimensional, que se emocione, que tenha erro, que fale, que tenha um defeito, particularmente, um defeito que ele não vê nele mesmo. Nós vemos na cara, né? Na hora que ele fala, por exemplo, no As Good as Get, né? do Jack Nicholson, na hora que a mulher fala com ele ou que ele fala com o vizinho, você já vê ali que o cara ele não sabe que ele é um crápula. Então isso é muito interessante, porque é uma forma de a gente mesmo, da gente se ver projetado. O que será que de mim que eu não sei de mim que os outros veem, por exemplo? Né? Isso é uma suspensão, perdão, uma colocação velada que acontece em praticamente todos os filmes, né? Então é isso, o vínculo que o protagonista deseja, que ele precisa, que é parte da construção dessa empatia. Então, assim, isso tudo é um ciclo, né? Ou seja, você vê para onde o personagem vai, o que vai acontecer com ele, e você vai ver como ele não vai conseguir, porque ele não tem as ferramentas todas, ele é falho, né? E a gente naturalmente espera, porque a gente já viu trocentos filmes, que em algum momento essa falha vai se revelar e vai salvar ele, né?
Eu tive uma ideia aqui, só para ilustrar uma característica sobre as ideias de cinema, as ideias cinematográficas, né? As ideias de roteiro. Eu escrevi assim: um homem divorciado na tenra meia-idade e solitário, insone pelo seu emprego perdido no dia anterior, ao fim da madrugada, à espera do pão na padaria, frente ao seu edifício, ele é surpreendido pela chegada de uma circunspecta vizinha do andar de cima do seu, agora leve e sedutoramente embriagada, num vestido estonteante, precisando de ajuda para voltar para casa. Essa ideia pode resultar numa comédia romântica, uma tragédia, um drama, numa dramedy, uma tramedy, que seria, inventei agora uma tragédia-comédia também. E o leitor parecerista precisa, ao conhecer essas personagens, ele quer saber onde elas estarão dentro dos 90 minutos de um longa, ou ao fim de uma minissérie, ou ao fim da primeira temporada de uma série. Então, esse é o impasse. Quando você constrói essa coincidência e coloca essas duas pessoas com esses dois momentos da vida, é ali que você vai deslanchar a construção da história, né? Esse primeiro momento, esse primeiro momento, o leitor parecerista, quer dizer, como o público, ele espera encontrar essa catarse, essa empatia. Ele quer ver namorar catarse e empatia, ele quer ver um casamento dessas duas coisas, né? E a gente é feito disso. A nossa realidade existencial ocidental é feita exatamente dessa combinação de coisas, né? Então, que são tecnicamente construídas com um começo, um meio e um fim. Você entra de um jeito, esbarra numa realidade que, uau, você não sabe como é que você vai sair dela, e você, espectador, também fica querendo saber como é que você vai se virar, e no final você vê a resolução. Então, começo, meio e fim, isso para exemplificar uma piadinha que eu acho bonitinha, duas vizinhas entram no elevador do edifício onde elas moram, elas se conhecem com pouca intimidade, se cumprimentam, e no andar seguinte do estacionamento entra um bonitão, mais ou menos da idade delas, terno e gravata, tal, cumprimenta as duas, muito elegantes, tal, e as duas ficam naquele silêncio e tal, e aí ele anda mais 2 andares, estão subindo, ele salta, elas duas ficam em silêncio, aí uma fala para a outra assim: se veste bem o Ricardo, né? E a outra complementa: e rápido também. Então, essa bombinha de 30 segundos conta uma porção de coisas, né? Ou seja, é um filme de 30 segundos, é uma história de 30 segundos que conta um segredo, os segredos delas, enfim. Isso é só para a gente ter uma ideia de quanta coisa pode se contar em tão pouco espaço de tempo, né? A anedota, quando você vai contar, ela já se avisa, você diz que é uma piada. Então, ela já predispõe a plateia a entender a brevidade, o tom narrativo, e ela apresenta as personagens e avisa logo, você já sabe, é uma piada, o payoff no final vai ser inusitado, e o que resulta disso é que uma conversa informal ganha uma gargalhada e pode até mudar o rumo da conversa. Então, isso eu me atrevo a afirmar que a piada deve ser uma das primeiras formas de narrativa, de escritura narrativa da nossa espécie. Quem sabe, assim, 1 milhão de anos antes da gente conseguir escrever, há 7 mil anos, o que a gente sabia escrever era bilhetes, né, numa talhada em ideogramas, num pedaço de argila ou de madeira, que podia ser assim: não esquece do frango, uma sacola de trigo e o carneiro traz vivo, alguma coisa assim, né? Então, essa mudança, essa transformação gigantesca que a gente viveu nesses últimos 7 mil anos, né, nos leva a isso, ao Aristóteles, que há 2.400 anos deu nome aos bois na sua arte poética. E as observações que ele fez com seus colegas foram as observações dele sobre o que ele via na cidade, em Atenas, e com os seus colegas, que levou ele a entender que existia uma fórmula, não é a palavra, mas que existia uma lógica em tudo que a gente fazia, né? Então, é disso que fala a poética, e eu acho um livro muito interessante. Eu tive que reler ele agora, depois de muitos anos, e ele continua sendo uma coisa bacanérrima, né? Quanto mais esse princípio se aplica, começo, meio e fim, a tese, antítese e síntese, que é mais ou menos a mesma coisa, mais confortável a nossa sensibilidade se identifica na hora, quer dizer, desperta a nossa
necessidade de prestar atenção. Essa lógica, quando ela começa, quando você começa uma piada, você começa a piada, imediatamente tudo se suspende para assistir. Então, é uma mágica essa estrutura que ele inventou, né? Um roteiro de longa-metragem, ele difere da literatura por combinar o tácito, o subjetivo ao objetivo. A história tem de se contar em 100 minutos. Então, essa é a grande diferença, né, que a gente tem entre o roteiro do cinema e a literatura, o conto, enfim, a poesia, qualquer coisa. Ela tem que ser muito... A poesia talvez não, porque ela também é muito objetiva, mas a literatura, ela devaneia para um lado e para o outro e volta para a sua estrutura, enquanto que no cinema a gente só pode contar a história do protagonista e os coadjuvantes, que vão iluminar a história dele, né? As rubricas elas descrevem o universo semiótico, né? Quer dizer, do universo das coisas que compõem a realidade, os carros, a moda, a estética da época que estiver acontecendo e tal, quem são as pessoas envolvidas, como é que essas pessoas que convivem nesse universo reagem a isso, com que naturalidade elas reagem a isso. E Gestalt seria o nome disso, que também é como é que se diz assim, que deixa implícito o explícito, perdão, que deixa explícito o que está implícito. Então, também é uma forma interessante de a gente combinar essas duas características que são boas de se colocar dentro de uma história, né? Outra coisa curiosa também que me chama muita atenção nos roteiros é que você entender definitivamente que cada cena de um filme, ela só funciona se ela... eu escrevi aqui, acho que de uma forma melhor. O curioso nas cenas é que, na maioria dos casos, a cena só funciona, só serve a história quando o assunto do que ela trata não é tão somente o assunto que ela trata, mas sim o seu subtexto. Então, isso é muito interessante de a gente perceber. Isso é incrível. Você liga a televisão e vê uma cena, está lá a cena. Fulano entrou, disse alguma coisa para a cozinheira, saiu, mas olhou de lado de banda para a cozinheira, que fez um gesto e pronto. Então, o que foi? Saibamos ali na frente, né? Ali se somam a construção de tensões, de suspeitas, e mecanicamente, para ajudar o escritor, a cena a gente só chega na cena tarde e sai cedo. Também é muito interessante, porque quando você chega, o pouco que você pesca do que estava acontecendo é o bastante, é aquela história dos três décimos, né? Você, já entende um pedaço, vê o resto, deduz o próximo e fica com aquilo no final, né? Ou seja, você entra tarde e sai cedo da cena. O protagonista final é o público. Então, na verdade, assim, nós, os protagonistas, quer dizer, os protagonistas e o público têm um vínculo enorme. É para eles que a gente está escrevendo. São as duas partes mais importantes dessa operação, né? Deixa eu ver aqui. Essa compreensão dessa empatia é a cereja do sundae dessa história, né? No final você percebe o que aconteceu com ele. Se ao final da trama, no epílogo, fosse formatando um nó na garganta, ou então uma gargalhada, ou uma lágrima, pronto, ponto para todo mundo. Então, esse mecanismo de ir construindo e contando pedaços dessa realidade que essas pessoas, que a gente foi colocando uma na frente da outra, elas têm esse poder, da forma com que foram dirigidas, da forma com que elas são sonorizadas, tudo está a serviço de nos levar para esse lugar, que é um lugar que os americanos controlam muito bem, vamos combinar, né? Voltando aqui As Good As It Gets, né? Ao melhor, enfim, aquela do Jack Nicholson, é impressionante, você sabe que aquele cara vai se transformar, vai se apaixonar por aquela garçonete, não sabe como ele vai conseguir vencer aqueles problemas dele, e no final a garganta aperta e eles se namoram, e é incrível, né? Então, assim, da ideia ao tratamento e ao roteiro, quer dizer, esse processo de um passo de cada vez. Estar vivo é precisarmos de algo que pode ser interno ou externo, ou ambos, né? A gente sempre precisa de alguma coisa, ou conseguir essa coisa, ou entender essa coisa, mas a incerteza dessa jornada, para a qual a gente não sabe se está preparado para ela, nos faz titubear, temer o desconhecido à frente. E aí que o entretenimento entra em cena, um simulacro de pessoa. Acho que a gente já falou disso mais um pouco antes. Um simulacro de pessoa, de tribo, de país, precisa de alguma coisa, conscientemente ou inconscientemente, precisa, inconsciente ou conscientemente, mudar alguma coisa que tem que ser chacoalhada para ser mudada, né? Que é o destino.
Elas têm que sair, partir para um outro processo. E fazer só uma ressalva engraçada sobre isso, sobre um livro que eu li de um cara chamado Diamond, Jared Diamond, que fala disso, das transformações de uma ilha na Nova Guiné. As coisas que os selvagens lá fazem para fazer com que a ilha funcione é da ordem do sacrifício constante, é incrível, matam jovens, é uma loucura. Eu acho que não vale a pena entrar nesse mérito aqui agora, mas é muito sedutor quando eu me lembro dessa história, é muito, muito comovente. A ideia, conflito, personagem, os objetivos, necessidade, o incidente incitante, o antagonismo, o pessimismo e o prêmio que a plateia aprenderá ao final, são as preocupações básicas para se impressionar ao leitor parecerista, e me repetindo, eu sei, é ele que vai ou não fazer com que o seu filme vá virar, o seu projeto, sua escrita vai virar um projeto de cinema, né? O Aristóteles percebeu esses pilares da estrutura narrativa dos 3 atos ao observar, comentar com seus pares o que ele via na sociedade. Eu falei disso mais à frente, um pouco antes, mas é sempre bom lembrar que o que ele fez é uma coisa que a gente continua fazendo hoje em dia. Porque, por exemplo, se você está andando na rua e tem alguém andando, um homem da tua idade andando na rua de um determinado jeito, se você começar a imitar o jeito com que ele está andando, você começa a entender como é fácil pensar, como ele pode estar pensando. Então, quem é essa pessoa? Isso tudo foi um trabalho levado às últimas consequências que gerou essa obra-prima, que é a estrutura, a simetria, né? A estrutura do Aristóteles. Agora, o curioso também é que, apesar da gente recomendar, todo mundo que trabalha nesse assunto recomenda que isso não seja quebrado e tal, como é que se diz? A transformação disso, quer dizer, ou seja, o burlar essa estrutura de alguma forma, pode dar resultados incríveis. E um dos bons resultados que eu lembro é o Pulp Fiction, por exemplo. Porque todas as histórias que estão ali passam, todas elas, por um arco. Mas todas elas estão ligadas umas às outras da forma mais canhestra, mais estranha. Você possa imaginar, mas você entende tudo no final. Se a nossa mãe perguntar para a gente, escuta, como foi a história, você é capaz de contar, porque ela está toda lá, fragmentada, mas funcionando, né? Os elementos da ideia podem já estar no título, isso é muito interessante também. Os elementos da ideia podem estar no título, já num título sedutor, ou amoroso, ou intrigante, que nem sempre surge no começo da escritura. É muito comum a gente começar a escrever uma história e botar título provisório, porque a gente não sabe exatamente como chamar. Mas já o logline, não. O logline é a premissa da história. Então, quando a gente se aproxima do logline, quando a gente começa a entender o logline, de preferência, o logline essa frase de 30 palavras que vai dizer para a gente que experiência a gente vai ter. Então, assim, por incrível que pareça, num projeto onde o roteiro tem 100 páginas, ou, enfim, as coisas mais importantes da apreciação desse roteiro são, primeiro, o logline. 30 palavras. 30 palavras que o cara vai ler e vai falar, poxa, olha só, que interessante, né? E eu peguei aqui alguns exemplos que são exemplos de filmes já realizados. Por exemplo, esse. Ela é a esposa perfeita, até o seu primeiro drink. Ou ele enfrentou e derrotou criminosos, salvou sua esposa e reafirmou seu amor por ela. Já sabendo do que se trata. Ou então esse. Ela deixou a prostituição para trás ao encontrar o amor em um cliente sem saber que ele era milionário. Então, essas 3 histórias todos nós já vimos, mas é fácil de você ler essa história no jornal, que a gente não tem mais, mas enfim, essa sinopse, a síntese da história, e entender o que a gente vai ver. Então a gente já se predispõe a sair de casa para assistir o filme, né? Então manter o logline à vista da gente, assim, colado da história que a gente está escrevendo, é como se a gente tivesse o DNA da história na nossa frente, para a gente não perder o rumo, né? O fio da meada. A sinopse é o terceiro elemento importante da ideia, mas ele já vem depois que o argumento foi escrito ou o roteiro já estiver pronto. Ele não é uma peça, ele até pode ser feito antes, mas ele nunca vai ser tão fiel quanto feito depois do argumento ou do roteiro, né? Mas também, quando a gente adentra essa fantasia criativa do roteiro, a ideia é sempre um diamante bruto, a ponta de um iceberg. Nasce de uma cena na rua, de uma conversa com amigos, de uma conversa dos outros, num elevador, em qualquer lugar, e nasce também de sopetão, cai na nossa cabeça assim, e se
e pronto. E aí começa a anotação, né? A se colocar, enfim, pontuar coisas para ver que ali sim realmente tem uma história nessa ideia, né? Se a ideia é boa, só um mergulho no atrevimento de acreditar que se a gente pariu a ideia, é porque ela tem consistência. Ela, no fundo, a gente sabe que a gente sabe desenvolver ela. Isso eu já ouvi isso de várias entrevistas de roteiristas. Assim, você pensou na coisa, ela vem lá do fundo do inconsciente, do subconsciente da gente. Então, quando a gente vê a pontinha dela, se a gente for escrever todos os dias. Aliás, essa coisa de escrever todos os dias é muito interessante. Esse Pressfield fala uma coisa muito legal, que é sobre o hábito dele, né? de escrever num determinado número de horas, numa determinada hora do dia. Também eu acho isso muito interessante. Eu adoro a madrugada, antes do sol nascer, por exemplo. Então, porque não toca telefone, não acontece nada, e ali você fica escrevendo, e você, todos os dias, aquela mesma hora, você repetir esse hábito é muito importante. O cérebro meio que entende o recado. Olha, vamos entrar naquele barato, tá? Então tá, vamos. E aí começa o processo, né? Outra regra clara como pênalti é escreva sobre o que você conhece. Isso eu já ouvi várias vezes, concordo e repito isso o tempo todo. Porque quando você escreve sobre o que você conhece, você é o seu próprio elemento de pesquisa. Então, é muito mais fácil. Claro que você pode eventualmente ler um romance, do romance lembrar de alguma coisa e tal, mas, assim, uma coisa que você conhece é impagável. Você não precisa perguntar nada a ninguém, você sabe aquilo porque você vivencia coisas da mesma ordem, do mesmo gênero, então você se sente à vontade para falar daquele assunto, né? Já no caso peraí, deixa eu ver assim, Clara. Bom, e o resultado, é claro, outra coisa que é muito curiosa também, quando a gente escreve sobre o que a gente sabe, ou seja, sobre o que a gente é numa outra versão, a gente acaba crescendo também, né? É impressionante, assim, cada experiência minha como roteirista, cada história que eu escrevi, no final eu poderia escrever um ensaio sobre o que aconteceu em mim, como foi o processo de conseguir chegar nesse lugar e tal. Aliás, eu vou contar uma história rápida de um amigo meu, Alberto. Ele me convidou para escrever uma história e a gente encarou ele tinha feito um documentário e a gente pegou esse documentário, então queria transformar ele numa ficção. E o resultado foi muito interessante, porque ele começou a criar de cada núcleo, de cada desastre dessa história tristésima que acontece, enfim. Ele conseguiu destilar um primeiro personagem, depois ele então buscou um aliado do personagem, depois ele buscou construir um antagonista dos personagens, e aí cada vez que ele foi construindo uma dessas coisas, os personagens tinham só um nome. E aos poucos a gente foi dando contorno neles, e quando o contorno deles já existia, a gente começou então a colocar eles nos atos, no primeiro, no segundo e no terceiro ato, o que acontecia com ele ao longo dessa trajetória. Então, só para já deixar, para quem não tem prática no assunto, para quem está chegando agora, de que o processo de construção ele é um degrau de cada vez, que nem um longa-metragem, como você faz. Você faz uma coisa hoje, faz outra coisa amanhã, aí você tem um tratamento, aí depois do tratamento está pronto, então você separa aqui, eu conto até aqui, eu conto isso, está aqui em diante eu conto isso. Então, apesar de ser uma coisa difícil, esse mapa, esse fio, né, da meada, você consegue perfeitamente ir vivendo se não tiver essa urgência não, essa ansiedade de acabar logo, você vai percebendo que passo a passo a história vai se construindo na tua frente, né? Agora, no caso de, por exemplo, adaptar um romance, que é um trabalho inglório, claro, você tem que cortar personagens, fundir personagens, tirar cenografia, fazer uma porção de mudanças e que vão resultar na mesma história. Só que todas as pessoas que assistiram o filme e leram o livro vão chegar para você e falar assim, mas eu gostei muito mais do livro. Claro, o livro tinha muito mais elementos, né? Era muito mais envolvente, as pessoas vão ao banheiro, vão à cozinha, sonham, falam sozinhas. No filme não dá para fazer essas coisas todas. Então, essas são as limitações que a gente tem que tirar partido delas, né? Ainda que, realmente, eu acho assim que a linguagem audiovisual, né, cinematográfica, ela tem uns elementos tão interessantes, porque você
quanto mais os cineastas fazem isso, mais o público se acostuma a isso e mais a gente vai entendendo coisas sem precisarem ser ditas. Então, cenas silenciosas têm gritado coisas incríveis, né? Cada vez mais esse recurso vai ganhando formas, porque se entende na interpretação, na lente que você vai usar. Enfim, é muito interessante esse mecanismo, né? Já adaptar para minissérie ou seriados, o estrago de adaptar a literatura, perdão, diminui o estrago barbaramente. Claro, você tem muito mais tempo para fazer, para distribuir, destrinchar tudo que você quer, e ainda que você não vai conseguir pensar, porque isso é uma característica curiosa da novela de televisão, né? Na novela de televisão, o cara chega num lugar, olha para aquilo tudo e fala assim: eu sabia que você ia dizer isso, sabe? Então, quer dizer, isso é porque eles atacam a novela de televisão, ataca várias classes sociais, várias classes intelectuais, então ela tem que atender a várias personalidades, né? A várias classes sociais, mal comparando, mas é um fato, porque estão na televisão aberta. Mas isso já nos seriados isso não está acontecendo, né? Essa capilaridade literária, né, que a gente tem com adaptar literatura para seriados é muito interessante, porque ela fica muito valiosa, né? Os bons roteiristas de televisão e de cinema do mundo inteiro estão todos se devotando à série e minissérie, porque não só deve ser muito mais bem pago, imagina nessa altura do campeonato, como é muito mais fácil, entre aspas, por você ter mais tempo para poder contar as coisas, enfim, aí você ganha uma nova mecânica, né? Uma ordem nova de criar a história, né? Essa coisa de a gente crescer, né? A gente crescer ao assistir um bom espetáculo, não é necessariamente... Por exemplo, tem um filme que eu acho extraordinário, eu já vi algumas vezes, que é o Mozart, né? O Amadeus. O Amadeus tem uma característica incrível, porque você... E, aliás, aconteceu uma coisa curiosa. Eu conheci o Tom Hulce, né, que fez o personagem. Ele teve no Brasil. Enfim, eu entrei em contato com ele e em Nova York a gente foi tomar um café num diner uma vez. E ele me contou umas coisas muito interessantes, que ele ficou durante um mês trancado. Todos os dias ele ia com... Não era o nome dele, meu Deus? Esqueci o nome do diretor. Enfim, ele ia com esse diretor, ficava trancado no teatro, fazendo exercícios que ele pontuava. Ele e um drama coach ficavam sugerindo a ele. E ele foi fazendo exercícios durante um mês, ganhando $250 por dia. Estava feliz da vida. Ele, que era garçom para pagar as contas, estava ali fazendo aquilo, achando maravilhoso e tal. E no final, ele, por algum motivo, ele deu uma gargalhada. Aí o cara falou: olha aqui, é por aqui. Aí pronto, aí retomaram os ensaios, fechou com ele, e aquela risada do Mozart, que ele provavelmente nunca teve, foi uma característica que nasceu de um acaso, entendeu? E que deu esse contorno. O cara, oh meu Deus, o nome do cara, Milos Forman. O Milos Forman ficou muito tempo com esse projeto na gaveta, porque ele não achava um ator que fizesse essa coisa. Então foi muito interessante você entender também como uma escritura depende de uma boa mão na direção e de uma boa mão quer dizer, do corpo de um ator que tem essa compreensão, que saiba ouvir esse diretor, né? Bom, eu falei disso, o processo pode parecer assustador, mas assim, o que é curioso nesse processo todo é que o tecido da construção cinematográfica é a psicologia, não tem saída. A psicologia é fundamental, porque ela é o alimento, né? Ela é a gasolina dessa explosão, né? Tudo que acontece ali acontece porque as pessoas são flexíveis, são assustadas, são diferentes, enfim, se escondem, se mentem, isso tudo que a gente já falou, né? Então, assim, uma coisa curiosa, quer dizer, essa estrutura do Aristóteles, né, do começo, meio e fim, né, dos 3 atos, é muito bacana e tal, mas ao longo do tempo, nos últimos, sei lá, 100 anos, não, o cinema tem 100 anos, um pouco mais de 100 anos, mas assim, diria que nos últimos 50 anos,
muita coisa começou a acontecer. E uma coisa curiosa que aconteceu foi o Joseph Campbell. O Joseph Campbell era um mitólogo, é um cara que entendia de mitos. Ele começou... A história dele é muito interessante. Ele era garoto e começou a conhecer um índio, e aí, quando ele viu, ele estava envolvido em descobrir tudo que ele podia sobre o assunto. E ele se devotou, ele é uma referência. Ele escreveu um livro chamado O Herói das Mil Faces. Esse sim, eu recomendo, eu acho que é uma experiência muito interessante ler ele com atenção. Bom, esse cara, o Joseph Campbell, serviu de referência para o Spielberg e para o George Lucas, para aquelas mega produções, Guerra nas Estrelas e tal. Todos os personagens que aparecem ali foram tirados da construção do Joseph Campbell, que entendeu uma coisa sensacional, que é que as mitologias, as lendas, as parábolas, as piadas, tudo isso que a gente conhece, existem no mundo inteiro, a maior parte delas sem ligação uma com a outra. Eu escrevi uma coisa aqui curiosa. Ele associa a ideia de arquétipos, isso. Ele associa a ideia de arquétipos aos personagens. Então, ele cria assim, o herói, o mentor. Ele cria vários personagens, o inimigo, o arqui-inimigo, o camaleão, que eu acho um personagem espetacular, que é aquele cara que é o seu aliado, está sempre do seu lado e tal, mas no fundo ele está botando areia porque ele não quer ver você acontecer. Isso, aliás, é uma coisa que o próprio Steven Pressfield fala, que é muito interessante, que assim, quando você é um engenheiro, tem 38 anos e resolve que quer fazer outra coisa da vida. Até ali, toda a sua família, todos os seus amigos engenheiros, tal, acham aquilo tudo genial. Poxa, você é engenheiro, está indo tão bem e tal. De repente, você começa a querer ser escritor. Pô, ser escritor é outra parada, né? É um universo mais complicado, sofisticado. Então, ele diz que ele já constatou a naturalidade com que essas pessoas que sempre foram tão aliadas deixam de ficar, elas deixam de ficar confortáveis. Porque, peraí, esse cara sempre foi a minha referência disso e daquilo, agora ele vai para um universo muito mais sofisticado do que eu sou capaz de ir. Então, isso é muito interessante desse personagem que o Campbell fala aqui no Herói das Mil Faces. É muito curioso você entender isso, que existem os aliados que não são tão aliados. Eles vivem como os teus aliados, mas eles não são teus aliados, né? Eles vão impedir você, de alguma forma, não vão elogiar uma coisa elogiável tua, ou vão procurar não te apresentar uma pessoa, porque essa pessoa você pode levar você para um lugar que não interessa a ele ver você nesse lugar. Enfim, isso é uma observação muito curiosa, né? Mas aí, o que acontece no Herói das Mil Faces, mais à frente, acontece uma outra coisa muito curiosa. O Carl Gustav Jung, né, o psiquiatra, que é psicólogo, também um dos pais da psicanálise, ele se associou, depois ele foi associado por um leitor, um cara chamado Christopher Vogler, que é um americano, ele era parecerista da Disney e da Fox. A Disney, então, pediu a ele para fazer um relatório onde ele contasse das semelhanças que os bons filmes, os filmes mais bem-sucedidos, que ele tinha avaliado como positivos e tinham funcionado, continham. Então, ele fez esse panfleto de, sei lá, 30 páginas, 50 páginas, e que virou assim uma meme, né? Virou meme não, mas virou assim um vício. Todo mundo queria fazer cópia disso e tal, e ele transformou isso num livro chamado A Jornada do Escritor, que é um livro que eu conheço há uns 25 anos. Aliás, fui eu que trouxe o livro. Quem trouxe foi o Fontoura, meu amigo cineasta Antônio Carlos da Fontoura, mas nós tínhamos uma editora e publicamos o livro e foi um sucesso e continua sendo, já mudou de editora, foi para a Record, enfim. E é um livro muito interessante, que toda essa ideia do Joseph Campbell e do Jung, ele conseguiu concentrar num livro onde ele conta exatamente de que forma as coisas funcionam e dá as referências dos filmes, onde a gente vê claramente cada um dos personagens que estão envolvidos nesse tipo de trama, né? Nesse tipo de trama, não. Na trama da jornada do herói. Meu Deus, como é o nome disso? Monomito, que ele chama. O monomito é isso, o cara que vai transformar alguma coisa, vai salvar o país, vai salvar a tribo, vai ir a um lugar inacessível em função de uma coisa praticamente impossível, vai padecer de todos os males, dos riscos, dos perigos possíveis e imagináveis e vai conseguir voltar para casa, para a tribo, às vezes até a tribo que impedia ele, que sabotava ele para ele não ter esse tipo de coragem, mas recebe ele de braços abertos.
Aliás, o que eu acabei de falar antes disso, sobre os amigos, sobre os camaleões, se aplica perfeitamente aqui também, né? Ou seja, você toma uma atitude, por exemplo, assim, pô, vai ser ator? É mesmo? Será que... E, de repente, quando você vê, você faz um papel importante, ganha um prêmio, pô, o cara é ator. Tal. Então, é um lugar muito desconfortável para a plateia. Por isso que a plateia gosta tanto de ver filmes onde ela se vê não só no protagonista, ela se vê nos outros personagens que foram colocados ali ao lado dele, né? Enfim, esse é o território por onde a gente navega, um mundo ordinário, um mundo que é um mundo simples, um mundo comum da gente, que pega ônibus, que pega metrô, que fica doente, que fica bom, e que de repente é chamado por uma necessidade de aventura a tomar uma atitude que ele jamais tomaria em caso contrário. Vou deixar de tomar cerveja sexta-feira para pegar um avião? Não vou ficar aqui. Mas se você tiver que fazer isso para salvar a senhora, sua mãe ou a sua tribo, você vai fazer, vai abrir esse precedente, né? Aqui eu falo da resistência de novo. Bom, o payoff, esse assunto é muito interessante também. Eu falei lá na frente, mas eu acho bacana porque assim, o payoff é tudo que a gente espera de uma operação, como dessa própria conversa que a gente está tendo. Assim, aonde eu vou chegar com isso? Né? Qual é qual o desenlace, né, que vai acontecer aqui agora por conta dessa explicação? Né? Então, assim, toda a construção da história está focada nesse lugar. Então, assim, o primeiro, o segundo e o terceiro ato, que, de acordo com a estrutura clássica do Aristóteles, contém isso. Outra coisa que também é muito importante a gente, como roteirista, ter em mente é o seguinte: o roteiro é dividido em 3 partes. Né? Tem gente que divide em mais uma parte. Então, assim, o primeiro ato tem 30 páginas, o segundo ato tem 60 páginas, e o terceiro ato tem 30 páginas. Isso é um parâmetro para todo mundo. Agora, tem coisas que acontecem dentro desses espaços que obedecem uma lógica para a qual o nosso cérebro está condicionado. Então, se você vai ver um filme e aos 15 minutos você ainda não entendeu quem é o protagonista, você vai aproveitar e dar uma olhadinha no seu, para ver se tem algum zap de alguém e tal, porque o filme já te perdeu. Então, da mesma forma, você vai perder o leitor, né, o parecerista. Então, assim, os primeiros minutos do filme têm que ser muito claros, muito objetivos na construção desse ambiente, dessa atmosfera onde o protagonista aparece e a gente entende quem ele é. E, de repente, a gente percebe que ele tem um defeito, que a gente não sabe exatamente qual é, mas tem, porque tem uma expressão estranha no olhar dele, e, de repente, a gente vê que ele é obrigado a dar um passo à frente ao conhecer uma pessoa que pode ser que mude a vida dele. E aí essa pessoa abandona ele, então isso tudo acontece dentro de uma métrica. Por exemplo, um roteiro considerado bacana, em 5 páginas, você já sabe quem é bem o personagem. Em 7, 8 no máximo, você já sabe que ele tem um conflito interno que você ainda não identificou, mas que ele tem um conflito interno, ele tem. E daquele telefonema que ele deu e que ele falou, não, porra, eu vou. Tá, não enche o saco. E desligou, pronto, a gente já sabe que tem ali alguma coisa contida, né? Mais à frente, então a gente vai ver como ele vai procurar resolver essas questões. Ele vai procurar ou a namorada, ou um conselho da mãe, ou o pai que mora numa fazenda, ele vai visitar. Tem outro filme que eu vi agora, que eu me lembrei, um filme muito bacana, que é Vice, que é sobre o vice-presidente oh, meu Deus, aquele que teve o pai e o filho. O nome dele é Afonso? Bush, George Bush, né? Em que ele contrata o George Bush para ser, ele chama o Bush chama esse esqueci o nome desse, memória também me traindo aqui. Mas é muito bacana você ver como as coisas vão acontecendo e de repente como esse antagonista, não, esse coadjuvante vai sendo colocado na história no primeiro ato, até que de repente nas vésperas do final, assim, a 25 páginas, ele vai encontrar com o George Bush, vai aceitar o convite do George Bush, vão conversar e vão tramar um acordo onde ele vai ser o vice-presidente, mas não vai ser um vice-presidente qualquer, ele vai ter voz ativa. Então, vejam um filme que eu recomendo, é muito bem feito, e daí vamos para frente, né? Então, assim, uma coisa que é curiosa assim, nesse negócio do payoff que eu estava falando é que
lendo aqui, que eu acho que é um pouco mais claro, o nosso payoff é a compreensão de ver a mente organizar a experiência de criar charadas e resolvê-las audiovisualmente no primeiro momento e logo, cuidada pela dramaturgia. Um costume que se encorpa a cada empreitada, a cada projeto. Ou seja, isso, se no primeiro momento é complicado fazer o primeiro roteiro, o quinto roteiro já vai ser completamente orgânico, porque cada vez que você exercita isso, esses valores, essa métrica vai te invadindo de tal forma que você não sabe como que você escreveu. Essa série que eu estou escrevendo agora, quando eu li a série depois, eu traduzi para o inglês e li ela em inglês, eu falei, caramba, sabe, eu nunca tinha imaginado que eu ia conseguir transformar personagens de tal forma numa estrutura de 8 episódios, né? Então, estou falando da minha experiência pessoal porque é que eu melhor conheço, mas que é comovente até você ver que subitamente o teu cérebro começa a entender essa mecânica. E alguém te conta uma coisa, você já vê a coisa, e já sabe que existe potencialmente uma forma de tocar essa história para frente, né? Então, assim, em linhas gerais, né? Cada filme que a gente assiste se confirma que a gente vem aprendendo. Porque depois que a gente vai aprendendo, a gente começa a assistir um filme, nunca mais a gente assiste um filme da mesma forma, claro. Porque você começa a ver e fala, opa, olha aqui, aí você para e vê a minutagem, aí você, tá bom, agora... E aí você fica esperando, e acontece, e são histórias completamente diferentes, que vão levar a gente a lugares completamente incomuns, diferentes um do outro, mas todos eles têm... É fácil da gente entender isso, assim, é como se o nosso cérebro é formatado por essa estrutura narrativa. Né? A gente nasce, vê desenho animado na televisãozinha ali, a estrutura é essa, começo, meio e fim, herói consegue ter... Todas elas, e aí a gente vai crescendo, tudo vai sendo contado assim, e a gente aprende a ver a vida dessa forma. Então, por conta disso, quando a gente começa a escrever, é como se a gente tivesse... É como se a gente... como se na política, quando você começa a entender de geopolítica. Então, você fala, ih, menino, pô, esse cara é um corrupto, hein? Dá uma cerveja aí e vamos tomar cerveja. Mas quando você entende de geopolítica, você fala assim, pô, esse cara encontrou com esse outro cara, então esse cara está ligado à Ucrânia, e assim, aí você começa a fazer todo um véu, né, uma trama, e começa a entender. No cinema é a mesma coisa. Quanto mais você estuda, quanto mais você assiste, quanto mais você escreve, mais perto de entender exatamente como se faz e o que você está assistindo e o que é o que você quer contar também. Então, assim, as circunstâncias onde a gente põe o protagonista e suas idiosincrasias são o primeiro traço que despertarão ou não nossa empatia. De preferência, levando às últimas consequências, seja na forma de alegria, de dor, de piedade, ou mesmo como castigo ou vingança. Segundo Aristóteles, investigar a si mesmo é o início de uma jornada para a sabedoria. Vários outros filósofos falaram coisas parecidas. O próprio Nietzsche, se eu não me engano, diz que conhecer a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Enfim, isso é lógico. Quanto mais a gente sabe de nós mesmos, mais a gente sabe de todo mundo, né? Então aqui a gente tem o protagonista, seu lugar no mundo e o que ele quer e o que ele precisa e por que ele precisa. Como o protagonista de uma história e o antagonista também deixa de ser criança. Por exemplo, esse exercício eu acho muito importante. Você construir um personagem e aí você pega, depois que ele já tem cara, que já vestiu ele e tal, você fala assim, tá bom, agora como é que ele chegou nesse lugar? E aí você começa a entender, a escrever. Fulano nasceu em Friburgo, foi criado até os 5 anos pela avó, porque a mãe estava trabalhando no Rio, quando a mãe então chamou ele para ele, começa. E aí você começa, quando ele chega aqui, a mãe estava namorando um outro cara que não era mais o pai, e aí você começa a descrever toda a relação, tudo a serviço da imagem que você construiu inicialmente do personagem, que já é um engenheiro formado aos 40 anos de idade. E aí você, quando começa a fazer isso tudo, você vai vendo, não, aqui fez isso, aqui aconteceu isso. E aí, cara, você vai dando uma tridimensionalidade para a existência desse cara, esse cara passa a existir verdadeiramente. Então, quando você tem isso feito no protagonista, no antagonista e nos coadjuvantes mais importantes ao longo da trama, mas que começam logo no primeiro ato a serem apresentados, você tem uma dimensão de um mundo, você cria um mundo para essas personagens e você começa, então, é como se elas andassem pelas próprias pernas. Abriu a porta, chegou em casa,
A empregada estava em casa? Não estava. Estava em casa. Por que ela estava em casa? É bom, porque se ela estava em casa, ela viu a fulana entrar e pegar uma coisa. Então tá. E aí a gente pega e revolta para a empregada e vê que tipo de relação ele tinha com a empregada, como ele tratava a empregada, se está de acordo com a personalidade dele. Enfim, é uma série de costuras que a gente vai fazendo out of the blue, né? Que vão brotando, borbulhando à medida que a gente vai se envolvendo nessa construção. Aqui eu botei o seguinte, quem são os seus predadores, por exemplo, ele chega a ser o seu próprio inimigo? Tem essa também, né? Ele pode ser um sabotador, um autossabotador profissional, como a gente conhece tantos, inclusive como nós mesmos. Não existe ser humano que não tenha um sabotador dentro dele. Isso aí, então, não estou contando segredo nenhum para ninguém, todos nós sabemos disso. Então, assim, quando você vislumbra um protagonista com um processo de autossabotagem, você já ganha mais identidade com você, né? E o Afonso há pouco falou de um filme que eu gosto muito, de uma série, que é A Família Soprano. Pô, cara, o Soprano, o protagonista, ele é um assassino, um mafioso cruel, malvado, e ele está tão pirado da cabeça que ele arruma uma psicanalista. E olha só, e ele mente para a psicanalista sistematicamente, ele cria uma outra realidade para conviver com ela. Então isso é muito interessante de você ver, porque você vê, ele sai dali, entra num carro, encontra com o pessoal e vai matar um cara que estava devendo dinheiro a eles. Então, assim, é incrível você perceber essas construções, como elas funcionam, né? Então eles chegam... quais são os seus predicados e quais são os seus predicados? Quer dizer, o que esse cara é capaz de fazer e não está fazendo da vida dele com as coisas que ele sabe fazer. Né? E quais são os predicados reais e os imaginários, né? que compõem essa personagem. E outra coisa que também que eu já li várias vezes e que eu acabei embutindo dentro de mim é o seguinte: você quando vai escrever sobre um personagem, sobre uma história, começa a escrever a história, mas não para ler, ficou nesse parágrafo que não está bom. Não, escreve, não põe vírgula, não põe acento, não põe nada, vai embora, escreve 1, 10, 20, 30, 40 páginas, aí você tem a sensação de que você contou alguma coisa já importante da trajetória, dessa história. Então, o que você vai fazer agora? Você vai ler ela toda e vai começar a corta aqui, tira, isso não presta, isso não interessa. Que é aquela história assim... Uma vez eu li uma biografia do Tom Jobim, ele falava uma frase, alguém perguntou, mas como é que você tem essas ideias maravilhosas? Ele falou, não, eu não tenho ideia nenhuma, as músicas estão aí, eu só descubro e materializo elas, eu tenho esse poder, mas elas já existem, eu só vou lá e tiro. Aliás, tem uma conversa com o Vinícius, ele fala uma coisa muito gozada, ele fala assim, poetinha, que é isso? Que é esse negócio aqui que eu não estou lembrando? Eu falei, olha, que é teu, porque eu não lembro de ter ouvido, não. Pô, então bota uma letra aí. Então, assim, esse tipo de coisa é muito comum. Tem aquela frase, aquela brincadeira de você perguntar ao escultor, vem cá, como é que você faz para fazer um elefante desse bloco de mármore? Simples, eu tiro tudo que não foi elefante, daí fica feita a escultura, né? Então, assim, a ideia é essa de construir essa história, uma história, é você escrever o quanto você puder, durante o tempo que for necessário, 2, 3 semanas, e colocar na cabeça que é assim mesmo. Você vai escrevendo, e um dia, quanto mais você escreve, aí você vai fazendo anotações, quando você vê, a história vai tomando forma na tua cara, na tua frente, né? Claro que trabalhar sozinho é muito doloroso. Você vai sempre encontrar uma janela para limpar, uma louça que ficou na pia, um telefonema, um e-mail, né, um WhatsApp que alguém mandou. Enfim, mas, de qualquer forma, eu tenho trabalhado, basicamente sozinho, mas trabalhar com uma parceria bacana, com quem você tem muita identidade, é espetacular. Eu fiz 2 filmes, escrevi 3 roteiros nos últimos anos, com um roteirista australiano que mora na França, escrevi com o Marcos Bernstein também, escrevi 2 roteiros, e era sempre um bate-bola incrível. A gente conversava, falava A, B, C, D, e a história vai andando. Então, assim, você conseguir um parceiro para dividir uma história é muito legal, né? Então, enfim, cada passo... Olha aqui, deixa eu ver, tem uma coisa aqui... Garimpa e tal. O que eu trato, falando desse texto, desse primeiro texto, é como se fosse um garimpo.
Você vai jogando as coisas, depois você vai levantar aquela tela, que eu esqueci o nome agora, e vai ficando, que for ouro, você vai vendo, olha, isso aqui é bom, isso aqui não precisa, tal. Então, assim, nesse garimpo que se esconde a ideia. E ao se revelar o anseio de transformação dessa pessoa, se cria o elan entre nós e ele. Aí nasce a primeira relação direta entre um personagem que você inventou e você. Uma sugestão recorrente, com a qual eu concordo a maior parte das vezes, é de que não se revisa mesmo o material. Deixa rolar, vai escrevendo, depois você vê. Você não vai mostrar para ninguém, ninguém vai corrigir sua ortografia, enfim, seus acentos e tal. Em cada passo dessa carpintaria, que é não tem outro nome para esse processo, carpintaria mesmo, martelo, prego, é um trabalho de construção, né? Você põe os pilares. Aliás, acho que eu vou passar daqui a pouco nisso, mas me antecipando agora, o Aristóteles fala uma coisa muito curiosa. Ele fala assim: se você, depois de construída a tua estrutura, você tiver alguns elementos que você quer tirar, você tira. Se eles fizerem falta, toda a estrutura vai se desmontar. Se não fizer falta nenhuma, é que não precisava estar ali. Então tira e joga fora. Não perde tempo. Ele não consome energia do espectador, ou do leitor, com uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Então isso é muito importante a gente ter. É muito comum a gente ter pena de uma cena linda. Olha aí, ele chega e tá aquela coisa. Bicho, se ela não está a serviço da história, tira o time. Tem uma Denise Bandeira que usava uma expressão que eu adoro, que era assim, a cena era Valdir Calmon, feita para dançar. Eu acho muito procedente, muito curioso essa observação, porque é isso mesmo, a cena existe, é linda, mas não funciona, né? Quer dizer, cada passo dessa carpintaria é que esse processo, a gente rastreia o que o protagonista quer, o que ele é capaz de fazer por isso, qual é o preço que ele está disposto a pagar ao longo do caminho e quais são os riscos que ele corre. E se ele falhar? Então, isso tudo está em jogo, como na nossa própria vida. É sempre legal lembrar disso. A nossa própria vida e a vida de um personagem são parentes, são muito próximas. É a mesma coisa. A gente está se projetando ali, né? O prazer de ver um desejo realizado faz o mundo girar, nos impulsiona, nos dá direção. Por isso, manter a mão, a premissa é, mais uma vez, a premissa é contida no logline, é bom estar sempre perto da gente. Porque se a gente está escrevendo, de repente vai para um lado e esquece a premissa, opa, mas a história era a história da moça que conheceu, era prostituta, entendeu? Você não sai do trilho, você fica dentro de um lugar que vai te levar para um lugar seguro, para um lugar onde você vai, a não ser, claro, que você esteja escrevendo sem nenhum compromisso com nada, é só escrevendo por escrever, e aí, de repente, você descobre que aquele desvio, na verdade, é mais interessante do que o lugar, a linha reta para onde você estava indo. Então, a cabeça é sua, você faz o que você quiser, a história é sua, né? Tom Jobim, aqui eu já me adiantei, Elefante, tal, Herói das Mil Faces, Joseph Campbell, mais uma vez, ele investigou essas mitologias, né? Eu já falei disso, mas só para lembrar de novo, as mitologias que ele investigou foram no mundo inteiro. É incrível, quando você lê o livro dele, você fala, caramba, o cara foi todas as tribos mexicanas, todas as tribos brasileiras acho que ele não veio não, mas assim, as mexicanas, as colombianas, enfim, então, e ele encontrar, o fato dele encontrar isso tudo é muito curioso, porque a gente vê que a gente é uma espécie que reage às mesmas coisas, às mesmas pulsões. Aliás, tem uma coisa que eu ia falar também de macaco, mas está aqui na frente. Como é que é? Deixa eu escrever aqui, senão eu esqueço. Bom, uma coisa que eu acho muito interessante da forma com que o Campbell usou, que não é dele necessariamente, mas que é do Jung, é dele e do Christopher Vogler, a capacidade que a gente tem, assim, tipo, é como se, por exemplo, a gente está acostumado a ver o nascimento, o crescimento, o amadurecimento, o envelhecimento e a morte. Então, esse ciclo do qual a gente faz parte, e cada um de nós está vivendo uma parte desse ciclo, é muito angustiante. Vamos combinar que é muito angustiante, principalmente porque a gente sabe como é que é o último capítulo, né? O final da história a gente conhece. Então, assim, o Campbell faz uma observação curiosa sobre a forma, o valor da arte, nesse sentido, da arte narrativa. Porque você, quando você conta uma história, eu acho que eu escrevi aqui de uma forma mais clara, deixa eu ver se eu não perco nada.
O que ele quer dizer é o seguinte, é que quando você vê uma história dessas, você eu falei disso mais na frente, um pouco antes, mas você congela o seu medo da morte, porque você vê um começo, um meio, um fim e um resultado. Ou positivo ou negativo, mas você vê um resultado. Então, o fato de você pôr o teu cérebro, tua psique, dentro dessa compreensão que vai durar 100 minutos, vai durar 3 temporadas de uma série, faz com que, naquele momento que você está assistindo, a tua vida particular deixa de importar. Você não quer saber se está atrasado, nada. Você quer assistir aquilo e acabar aquilo para ficar já remoendo como vai continuar ou remoendo sobre o que você vislumbrou dentro dessa história, né? 3 atos, 3 estágios da motivação externa e interna do herói. Cada uma das 3 mudanças que o herói vai vivenciar sinaliza a chegada do próximo ato. Isso é clássico. Ou seja, ainda que, como eu falei ainda há pouco, as 3 sequências, né, o primeiro, segundo e terceiro ato, muita gente pega o ato do meio, que tem 60 páginas, e divide no meio. Então fica primeiro ato, segundo ato A, segundo ato B e terceiro ato. Então isso enfim, eu não vejo muita necessidade de fazer isso, mas tem gente que acha bacana. Também, outra coisa que eu achei curioso também, eu estava escrevendo isso aqui, relembrando isso tudo e botando no papel para poder fazer isso que a gente está fazendo, e me lembrei que eu tinha visto, eu vi uma série chamada The Off, que é uma série muito interessante sobre a construção, sobre o processo que levou o Coppola a fazer o Poderoso Chefão. É muito legal, muito bacana os atores, é muito bem dirigido, muito bem escrito, muito legal. Então, quando acabei a série, eu quis ver o Poderoso Chefão, claro, no dia seguinte eu quis ver o Poderoso Chefão para ver de novo aquilo ali, né? E sabendo já dos problemas que o Al Pacino teve, de não poder entrar, enfim, é muito legal, eu recomendo o filme. E aí eu me lembrei que quando eu estava vendo o filme e eu assisti a cena que vocês já devem ter assistido, é claro, que ele vai no restaurante para matar um chefe mafioso, que é o ponto de virada dele, ou seja, até ali a gente foi construindo um personagem que foi se sentindo obrigado a defender a família, o pai, isso aqui. Quando ele chega no meio, quando ele vai chegando no meio, que a família já está sendo ameaçada pelo gangsterismo de uma maneira geral, ele então é obrigado a tomar uma decisão, e essa decisão é matar 2 caras importantes dentro dessa hierarquia criminosa. Então, é assim, a minutagem é precisa. Eu não me lembro exatamente, mas é assim, tipo assim, 1h23 a 1h23 do final, né? Aí eu falei, caramba, que incrível. Peguei o Avatar, botei para rodar, fui da metade do Avatar, na metade do Avatar, o protagonista da cidade lá daquele planeta está tomando uma atitude definitiva que vai transformar a vida dele. Então, assim, por que eu estou dizendo isso, né? Eu tenho amigos que acham que a gente não deve ser tão bíblico, né? tão obcecado com esse rigor, mas eu confesso que eu acho muito interessante porque assim, eu acho que as ideias que a gente vai contar podem ser revolucionárias. Agora, a forma com que a gente conta as ideias tem que obedecer uma forma em que a psique da gente esteja acostumada a entender. Então, assim, copiar a fórmula americana não é copiar a fórmula americana, é copiar a fórmula grega que eles usaram. Entendeu? Então, eu acho muito importante a gente manter isso, politicamente, principalmente, claro na nossa cara. A gente vai escrever uma história obedecendo um rigor hollywoodiano, entre aspas, fugindo aqui e ali e tal, mas é muito importante para o leitor parecerista. Ele vai ler e vai falar, pô, tá aqui na página tal, pô, tá legal, olha, fulano, gostei da história, bacana, funciona, né? Enfim. Outra coisa que eu acho interessante também, eu não sei, vocês estão me ouvindo bem? Alô? Afonso? Sim, sim. Tá bom, obrigado. Oi, eu queria fazer um comentário e aproveitar para falar que estou te ouvindo bem. Eu acho que nesse momento que você traz a gente pensar a fórmula, é pensar o trabalho coletivo, né? Pensar a ponta que a gente está nesse processo da construção do filme. Se a gente não fosse em um papel de direção, de montagem, a gente tem que ficar preocupado, né, com esse formato. É verdade. Continuar. E eu fiquei pensando muito sobre o processo criativo
ser ligado com a memória dos sonhos. Como a gente precisa criar para relatar um sonho. Exatamente. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou perder aqui o fio da minha asa, tá bom? Deixa eu voltar para terminar esse quadro aqui. Então, assim, o que traumatizou esse herói? Que sua jornada exterior corrige da sua jornada interior? Isso é outra observação muito interessante. Que os personagens entram de um jeito e saem do outro. Claro, um personagem que entra de um jeito e sai do mesmo jeito, às vezes é o próprio Batman, por exemplo. Mas ele para voltar a ser quem ele era, ele passou por várias agruras no meio do caminho e no final ele continua sendo um herói enfim, lá de Gotham City, enfim. Então, assim, é muito curioso como essa formulação, essa fórmula... Eu não chamo de fórmula, nem de forma, nem de forma. Eu chamo de estrutura mesmo, né? de pilares. São lugares onde você vai botando, vai agarrando e vai contando a história, né? Vai se mantendo equilibrado. Aqui eu falo assim, por exemplo, se ele corrige a jornada interior dele, qual é a sua fraqueza? Será que ele transformará o medo em coragem? Decidida a fraqueza e a necessidade de redenção, dá-se ao herói o desejo, o seu objetivo particular. Isso acontece normalmente nas primeiras 30 páginas. Então tem a página 25, 20, 25, 30, que são chamadas de plot point, né? Pontos de virada. Esse ponto de virada, como eu falei agora, é quando ele entendeu uma coisa e a próxima coisa, então, é o próximo ato. Então, essa ordem, essa coisa fica estabelecida muito claramente no Aristóteles e, enfim, em todo mundo que fala, que escreve, e nós mesmos, quando a gente pensa em estrutura narrativa de cinema, né? O Christopher Vogler foi... Bom, eu já falei do Christopher Vogler, né? Eu vou voltar para a coisa dos arquétipos, porque eu acho que os arquétipos eles nunca se esgotam. É um assunto assim vasto, né? Aqui eu escrevi assim outro filme que tem um personagem clássico de mentor é o Karate Kid e Guerra nas Estrelas, né? Aquele Tom e o Bob, eu não sei os nomes, eu não consigo decorar, mas assim, o mentor do cara mora num asteroide, sei lá, enfim, eu acho que é num asteroide, e ele vai lá buscar com esse cara que um dia... Então, isso tudo é muito interessante, porque assim, todos nós temos ou tivemos ou um professor, ou um vizinho, ou um colega, ou um familiar que era a nossa referência, né? Durante um momento da vida. Então, quando a gente encontra um personagem que ocupa esse lugar, ele busca dentro de nós imediatamente aquela referência. Não vem o nome, você não precisa... O nome do teu tio não vai aparecer, mas o reconhecimento da importância de você poder contar com alguém para contar uma história e ouvir um conselho, né, uma orientação é muito importante, né? A coisa dessas mudanças que eu falei agora, a mudança de atitude, né, é muito interessante. É muito interessante você perceber nesse filme, nesse seriado que eu vi agora, que eu não vou falar o nome, porque o Afonso me proibiu por toda razão, porque eu vou dar spoiler, inevitavelmente, mas assim, é uma mulher que começa a história como uma pessoa, uma funcionária, alta funcionária de um escritório num país europeu, e ela... circunstancialmente, o marido dela também trabalha nesse universo, acho que não me lembro bem, e aí, de repente, ela se vê atada a uma situação onde ela passa a ser considerada a concorrer como primeira-ministra. E aí, então, ela começa a deixar um pouco os afazeres do lar e começa a se devotar, ela vai se transformando, e todo o discurso dela do primeiro ato, quer dizer, da primeira temporada, é um discurso pacifista, é um discurso de preservacionista e tal. E, à medida que a história vai avançando, as coisas vão mudando. E é muito interessante pensar nesse aspecto politicamente, porque aqui mesmo a gente no Brasil está careca de ver um político que é de esquerda, que entra no lugar e de repente ele já não é nem tão mais de esquerda assim, se bobear muda de time, né? Como foi o caso do PSDB, por exemplo, né? Que começou como um partido de esquerda e que virou um centro agora, né? Enfim, sem críticas aqui nisso, mas é curioso ver como é que as coisas se transformam, né? E nessa série,
muito interessante a gente ver que na quarta temporada, de 8 episódios cada uma, né? Na quarta temporada, o roteirista consegue relembrar você sem voltar ao passado, mas fazendo observações, fazendo amigos fazerem observações e amigos próximos irem se distanciando dela, e você vendo ela ficando sozinha e ela arranjando uma estrutura para segurar a onda e entendendo que é para o bem do país dela, e aí ela faz uma aliança com um cara que era inimigo dela, e aí as coisas vão... E de repente ela está realmente no inferno, mas ela não consegue mostrar que ela está no inferno. A gente vê que ela está no inferno. E, de repente, uma situação com o filho dela faz tudo isso desmoronar de tal forma que ela abandona a carreira dela. E é lindo o final. Olha, eu não vou... Depois eu digo o nome, mas é lindo você compreender que aquela pessoa que deu uma luz nela, assim, alguma coisa aconteceu. Então essa construção é muito delicada, muito curiosa, né, desse roteirista, ou esses roteiristas que conseguiram fazer um entrelaçamento ao longo dessa trajetória toda, de tal forma que você torceu por ela mesmo quando ela foi ficando do mal, entre aspas, né? Mas assim, quando ela foi abandonando, a gente foi entendendo por que ela foi fazendo essas coisas, né? Por que ela foi se transformando nessa pessoa. Uma coisa que é interessante em relação ao segundo ato, porque o segundo ato é o lugar... Aliás, os roteiristas, a gente tem a mania de chamar... A gente tem o hábito de chamar que o segundo ato é onde a gente joga pedra no herói, né? Ali o herói vai encontrar todos os problemas que você possa imaginar, estão todos ali alinhados. Então é assim, tipo, é um corredor polonês. Vai tomar tapa na cara, na cabeça, caos para cair. Então é muito interessante, porque nesse momento você vê se a virtude dele, de querer realmente conquistar aquilo que ele precisa conquistar para resolver aquele problema interno dele, e ao resolver o problema interno dele, ele resolveu o problema da tribo dele, pode ser família, a casa, a tribo, verdadeiramente, ou o país, ou um princípio de um clube, por exemplo, enfim, qualquer coisa. É bom a gente pensar nisso que eu estou dizendo, porque qualquer filme que a gente vir vai encontrar esses elementos, né? Mas deixa eu ver por que eu estou dizendo isso aqui. No segundo ato não existem certezas, só questionamentos, dúvidas e ideias, eventuais saídas de sinucas, saídas que levam a gente para sinucas de bico, onde a gente fica, opa, como é que é, para lá ou para cá, faço ou não faço? Aplica-se da mesma forma para séries, minisséries, onde cada episódio é tratado com um objetivo, começo, meio e fim. Aliás, é curioso essa observação sobre os episódios, porque apesar de começo, meio e fim ser um longa-metragem, quando a gente fala dos episódios de uma série, por exemplo, cada episódio tem um começo, meio e fim, cada episódio tem um primeiro, segundo e terceiro ato, cada episódio tem um ponto de virada. Entende? Claro que eles têm importâncias diferentes do que teriam numa longa-metragem, mas são transformações de personagens, estão todas lá milimetricamente. Você vai em qualquer série, assiste um episódio, ou lembra de um episódio, você vai ver como foi o começo, claro que vinculado a alguma coisa de um episódio anterior, depois o próximo episódio, o próximo evento. Essa articulação, esse somatório de eventos que vão se montando, eles são idênticos ao de uma narrativa longa. Então, isso que eu falei sobre esse seriado, que essa mulher se transforma tão dramaticamente, é lindo por causa disso. Porque se você para lembrar do que você acabou de assistir, você vai entender que você assistiu um enorme longa-metragem, né? Você lê um romance, na verdade, porque são, sei lá, 1000 minutos, né? 2000 minutos, muito tempo de história, né? Você fica, bom, todos nós sabemos disso. Assistir uma série que encanta a gente fica possuído por ela, né? Então, deixa eu ver aqui. No terceiro ato, né, um oponente dos bons, não só quer impedir o herói de realizar seu desejo, ele compete pelo mesmo objetivo, mesmo que ele não tenha nenhuma chance, de forma nenhuma. Tá? Ou seja, ele cria a posição dele, essa posição dele perante a plateia e perante o leitor também, o parecerista que está vendo. O parecerista vê, é os olhos
da plateia, né? Então, quando eu falo parecerista e plateia, é a mesma coisa. Na verdade, eu gosto de falar mais parecerista, porque para a gente nunca esquecer que a história está sendo escrita para um parecerista ajudar a gente a transformar isso num filme. Então, ponto passivo para essa coisa, né? Aliás, uma coisa que eu acho que não sei se eu anotei aqui, sobre as rubricas, por exemplo. As rubricas são muito importantes, porque elas têm que descrever exatamente o que vai ser visto ali, nem uma palavra a mais, nem uma palavra a menos. E é muito comum você acabar de escrever um roteiro já na forma final e passar os olhos para ler e falar, opa, olha aqui, tira essa palavra, tira essa aqui, ganha uma linha. Sabe, você vai enxugando, porque se você precisa só das palavras que descrevem, assim, fazia frio, ponto. As nuvens estavam revoltas, pum, ventava muito. É uma linha, 3 pontos, 3 pedacinhos de coisa. Então, ali, quando o fotógrafo pega isso e olha, ou a produção pega isso e olha, fala assim, pô, isso aqui é um plano geral, isso aqui é... Não, vamos usar um chroma key. Pronto, já resolveu. O fotógrafo diz assim, mas eu quero que seja cinza como o plano anterior, que tem um cinza bonito da cortina. Entendeu? Tudo está escrito, tudo que está descrito nessas rubricas são material muito importante para a produção, para a equipe de produção. Então, assim, e essa leitura, o parecerista vai ver também. Se o parecerista fala assim, pô, olha aqui essa rubrica, e o sol estava lindo, ventava muito e as gaivotas passavam. Pronto. Aí, pronto. Já entendeu que você não entendeu que você tem que ser preciso nas rubricas. Não pode gastar, não tem literatura nenhuma na rubrica. Rubrica, se você colocar literatura, você já está perdendo ali, de cara. Né? Enfim, então, me repetindo, os protagonistas precisam criar empatia para a sua jornada o mais rapidamente possível, como na literatura. É sensacional. Você lê, aliás, vou cair no maior lugar comum, que é o 100 Anos de Solidão, né? O Antônio Buendia, frente a um pelotão de fuzilamento. Bicho, esse cara, em 3 linhas, ele conta, pô, esse cara que vai contar uma história antes dele morrer, porque ele já está aqui na frente do pelotão de fuzilamento. Você quer saber o que vai acontecer com ele? Imagina, como assim? Você vai ler a primeira página, a segunda, e daqui a pouco você está na 30ª e está indo embora, né? Enfim. Eu me lembro também de um roteiro, de um livro que me seduziu dessa forma. Poucos livros que eu li que realmente me agarram dessa forma. Assim. Um deles foi o Carteiro Poeta. E o Carteiro Poeta foi uma coisa incrível, porque eu comecei a ler, eu li uma página, li 2, li 3, quando eu entendi que era o Neruda, nossa senhora, sabe, ele realmente me tomou completamente. E o filme foi o filme mais... Aliás, se eu não me engano, foi a maior equação econômica da história do cinema. Custou $5 milhões, foi vendido para a Miramax por $30 milhões, que, por sua vez, colocou $30 milhões em propaganda no mundo, e o filme, no final, em 5 anos, depois da compra dos direitos, até ele ser esses 5 anos, ele faturou $780 milhões, e foi o único filme de língua estrangeira que concorreu a melhor filme no Oscar. Não ganhou, mas, poxa, quebrou um tabu, uma barreira assim, que jamais tinha sido ventilado, né? Enfim. Empatia, jornada, conflito, a trama, o drama, a catarse, as sinucas de bico da vida e suas saídas. Cada ser humano é diferente do outro, mas seus esqueletos são estruturas e variam muito pouco. Ou seja, a gente pode ser mais gordo, mais magro e tal, mas o esqueleto da gente, não. Então, assim, a estrutura, seguir uma estrutura e manter a estrutura do filme funcionando, usando todas as referências que a gente não vai conseguir falar aqui em tão pouco tempo, mas essa estrutura é o que vai manter a história de pé, né? Deixa eu ver aqui. Eu falei do Midpoint já, né? Eu contei essa história do Padrinho, Miquel do Patino e tal. Falei do documentário da série. Aliás, vou falar, o nome é a Borgen, está no Netflix. Borgen, é muito interessante. Aliás, é curioso que a última temporada, que saiu agora, ela tem outro nome. Então, você tem Borgen também, mas não é quando você vai na lista dos capítulos, né? Dos capítulos das temporadas,
ele não está entre as temporadas, é como se fosse um outro filme, porque o filme a última temporada se passa com 10 anos de defasagem. Os personagens tem um dos coadjuvantes mais importantes está gordo, sabe? Incrível. Ela está muito mais velha, ela era uma gata, quando começou ela está mais velha, mais madura. Então é muito o menino jovenzinho, era um adolescente de 17, agora tem 27 anos. Então é muito legal ver Borgen, não se esqueça. Eu estou falando o que eu já falei aqui dele, né? Enfim, de qualquer forma, enfrentar a falha do protagonista ao longo da trajetória dos 3 atos é uma das coisas mais importantes para essa cumplicidade entre nós, público, e o protagonista. Porque todos nós padecemos de alguma culpa ou de alguma falha, né? Então, assim, o mais importante na falha de um protagonista é que a gente, ao começar a conhecer ele, a gente perceba que ele não sabe. Eu acho que eu falei isso lá no começo do Jack Nicholson, né? Ele acha que aquilo é uma coisa mais normal, ser daquele jeito. Imagina, pô, jogar o cachorro pela lixeira, pô, cachorro chato pra caralho, jogado pela lixeira. E assim ele vai, até que ele vai começando a se transformar. Quando ele começa a entender quem ele é, ele entra num processo de sofrimento, que é o segundo lá, metade, eu diria, metade, até vou ver isso, mas eu tenho a impressão que acontece na metade do filme, ela rejeita ele, se eu não me engano. E quando ela rejeita ele, ele entende a solidão, e quando ele volta pro restaurante, ela já não dá a bola para ele, e aí ele cai. Quem de nós não sabe o que é isso, né? Quem de nós sabe o que é ter sido apaixonado por alguém e, de repente, faz uma besteira na relação e, quando a gente volta lá, o olhar daquela pessoa por você já não é o mesmo. E aí você se imbui daquela necessidade moral de reconquistá-la. Muitas vezes até mais pelo orgulho do que pelo próprio amor, né? Assim, eu me lembro de quando eu era muito jovem, estava namorando uma menina que eu queria, toda hora eu pensava, porra, vou me separar dela, vou me separar dela. Não tá, porque ela já tinha todo o esquema planejado que vou me separar dela. Aí um dia eu cheguei perto dela, assim, pensando, eu não tinha coragem de dizer isso para ela. Quando eu pensei em dizer, ela falou assim, Ricardo, eu queria dizer uma coisa para você, eu acho que a nossa relação acabou. Cara, eu levei um susto, falei, não, como assim? Eu tinha 18 anos, né? Fiz tudo para retomar e conquistei ela de novo. Vai dormir com um barulho desse. E eu ficava me perguntando, por ser maluco, né? Você queria se separar e de repente virou tudo. Está chorando aqui e tal. Enfim. Então aqui eu digo, enfrentar a sua falha é fazer o que se precisa fazer e que serve de simulacro ao nosso dilema para nós e para o parecerista e eventualmente para a plateia. E acreditem aos nossos próprios, quer dizer, para que a plateia acredite nos nossos próprios dilemas, tudo isso que eu falei agora em relação a essas falhas que a gente precisa ter essas falhas desenhadas desde o primeiro ato, para que elas tomem forma no segundo ato, fiquem um mistério que você não consegue ver, e de repente, quando você vê, você então ganha uma humanidade enorme para o espectador. Porque todos nós que estamos na plateia assistindo sabemos do que o cara está falando, ainda que a gente não vá visitar as nossas próprias agruras. Mas a gente conhece o sentimento e é isso que vale para o filme, porque a gente tem certeza que dali a 40 minutos acabou aquele inferno, entre aspas, e a gente vai tomar um chopp na esquina e falar um monte de besteira. Então, esse processo humano é muito louco, né? Muito, muito bacana, de uma certa forma. Os americanos usam uma expressão muito legal, porque é sugarcoat pill, né? É uma pílula adocicada. Então, eles dizem, e eu concordo completamente com eles, de que cada história, cada drama, ou cada tragédia, ou qualquer história, comédia, qualquer história contada de tal forma é uma maneira de você botar uma cunha no espectador. Porque o espectador, você fala assim, pô, a história do cara que tentou fazer não sei o quê, acabou se dando mal. Pô, eu não quero saber dessa história. Agora, se o cara conheceu uma mulher, mudou a vida dele, é mesmo, né? Pô, então eu já suspeito que eu vou ter uma experiência transformadora, vou pagar lá quantos reais foi necessário, ou vou pagar na Netflix, vou assistir aquilo, vou me sentir redimido no lugar dele, né? E vou dormir tranquilo, pensando no assunto, escrevendo para algum amigo não perder a história, né? Outra experiência que eu acho interessante, experiência não, outra observação que eu conhecia
que eu só conheci mesmo lendo roteiros americanos e lendo livros americanos de referência sobre o roteiro, é uma coisa muito simples, que é a suspensão da descrença, willing suspension of disbelief. Essa capacidade que uma boa história tem de fazer você acreditar que aquilo que vai acontecer ali... Que nem, por exemplo, está passando um seriado maravilhoso que eu recomendo, chamado Peaky Blinders. Peaky Blinders. E o Peaky Blinders é passado na Irlanda, no começo do século 1920, 20 por 30, ela vai até 30 e pouco antes da guerra. E o curioso é que quando você vê a série, ele tem uma estética, né, uma semiótica, né, tudo tem muita fumaça sempre passando, eles são ciganos de origem, e essa fumaça invade e tal, e eles têm um corte de cabelo absolutamente inusitado. Certamente ninguém cortava o cabelo naquela época assim nos Estados Unidos nem na Irlanda, mas é um corte de cabelo esquisito, meio raspado, meio punk. As músicas que acompanham a história, que fazem o fundo musical, são uns rocks, umas coisas progressivas, assim, e você está vendo um filme de 1920. E você não estranha. Então, os americanos chamam de willing suspension of disbelief. A realidade é suspensa e é colocada num lugar para você assistir um filme. Então, você abre um monte de concessões para assistir uma coisa que vai te entreter. Ponto passivo. É assim que é. E isso acontece, por exemplo, Avatar, aquilo é um delírio, né? Mas o willing suspension, né? A suspensão do descrédito, a tradução disso é suspensão do descrédito, seria isso? Da descrença, né? Ou seja, vale tudo. Então, já entendi, vale tudo, né? Harry Potter, por exemplo, tem isso. Bárbara Vídeo. Deixa eu ver aqui. Isso é muito interessante. Isso é para a gente entender essa mecânica da empatia, como a empatia funciona e por que a gente tem esse princípio ativo tão forte dentro da gente, né? Eles fizeram uma experiência com os macacos. Eles puseram os eletrodos na cabeça dele e fizeram ele ficar num lugarzinho, tá? E deram para ele uma banana. Ele comeu a banana e os caras mediram todas as variações dentro do cérebro dele, de que lugares do cérebro dele pipocava lá a coisa e tal, e eles identificaram que aqueles eram os sensores do prazer, né? O prazer de comer a banana fazia brilhar um determinado ponto aqui. Depois tirava a banana, os pontos desapareciam e tal. Aí eles botam outro macaco a 5 metros de distância e dão para esse outro macaco uma banana igual a que ele comeu. E ele imediatamente tem a mesma sensação, os mesmos eletrodos ficam pululando na cabeça dele, como se ele estivesse comendo a banana. Então, isso é uma prova cabal de que a catarse, a empatia, essas coisas são subprodutos da nossa coisa que a gente só foi conhecer agora. Ou seja, a gente entende a dor do outro, a gente entende o prazer do outro. A gente, por exemplo, é difícil você estar andando na rua e ver uma criança dar um sorriso lindo e você não se comover. Como assim? Que isso? Olha que coisa mais bonitinha, né? Então, assim, esse mecanismo de empatia, que é uma das coisas mais românticas da nossa espécie, e que funciona barbaramente para todas as narrativas e que, ao mesmo tempo, é usada politicamente, não entremos nessa seara, mas é usada politicamente para fazer a gente odiar pessoas, detestar outras, acreditar em mentiras, enfim, é uma loucura, mas é a mesma argamassa, é a mesma substância, né? Então, a gente tem essa última, se eu não me engano, observação aqui, é a atuação, o diálogo e o subtexto quando a palavra completa a ação. Então, o Hitchcock ventilou uma coisa que eu até falei na abertura, no texto que a gente tem anunciando o espetáculo não, o curso da gente, que é o seguinte: o Hitchcock fez uma entrevista com o Truffaut, que eu acho sensacional, e lá pelas tantas, você vê, eu li isso há uns 30 anos, até peguei um livro emprestado que nunca vi, mas não procurei de novo, porque eu me lembro dessa cena, e essa cena é muito bacana. E o Truffaut pergunta para ele assim: vem cá, como é que você faz no seu roteiro? Como é que você escreve? Ele fala: bom, eu escrevo a história toda, depois eu decupo ela todinha, né? Breakdown, né? Eu faço uma decupagem das cenas todas, faço todo o desenrolar, né? O unfolding, como é que é essa palavra? Desenrolar, né?
enfim, o surgimento de cada cena, cada evento vai acontecendo, os eventos vão se desenrolando. Quando eu tenho os eventos dramaticamente todos explicados, todos montados e as personagens todas colocadas nessa história, aí eu vou ver em quais sequências é necessário o diálogo. Então, isso é muito interessante, porque como a gente está falando de cinema, e o cinema é uma arte audiovisual por excelência, é muito importante que a entrada de um personagem em cena que busca uma coisa que não acha no quarto, sai correndo, fica puto, e pega o carro, faz, tem um acidente porque ficou ansioso, enfim, tudo isso é contado em 5 minutos sem uma única palavra. Então, é muito importante a gente ter sempre em mente que a estrutura dramática ela obedece uma lógica dramatúrgica, mas grande parte dessa estrutura é contada de uma forma silenciosa. Aliás, eu vou contar, deixa eu ver, tem uma história que eu queria contar do próprio Anthony Quinn, que foi o único ator que eu dirigi vários atores, grandes atores no Brasil, mas esse foi meu único longa-metragem como diretor, e eu dirigi o Anthony Quinn. E o Anthony Quinn, por que eu estou contando isso, meu Deus? Estou contando essa história porque, assim, então, primeiro, eu acho que eu queria falar primeiro dessa história, desse episódio, sobre o episódio da fragilidade dele. Mais uma vez, aquela questão Poxa, será que eu já falei isso para vocês? Estou ficando velho? Eu já contei essa história para vocês? Hoje não, né? Hein, Afonso? Alô? O Afonso já saiu, Ricardo. Já saiu. Adriana, eu falei desse assunto, você não lembra não, né? Do Anthony Quinn? Eu contei alguns episódios sobre ele? Não, né? Acho que já contou, sim. Engraçado, né? Eu tinha esquecido completamente, né? Enfim, então tá, vou pular essa parte. Mas o Hitchcock ventilava essa coisa que eu achava muito interessante, de ele só escrever o estritamente necessário. Os diálogos sempre não tinha uma palavrinha que sobrasse, era sempre só uma coisa objetiva para resolver uma coisa que não estava evidenciada na imagem, né? A ação deve ser descrita com rubricas claras, eu já falei disso. Eu falei, aqui tem uma observação que eu escrevi para o nosso caso aqui, que é assim, a ação deve ser descrita com rubricas claras, pontuais e econômicas. Como nesta cena agora hipotética que eu fiz. Num terceiro ato, que conte da angústia de alguém que pensa em se matar, por exemplo, onde a essa altura deste hipotético conflito interno e externo, já teremos visto a construção das razões, das contra-razões para cometer-se suicídio ali ou não. Quanto mais presente um conceito, mais os leitores pareceristas nos perdoarão. Então, assim, a ideia, o que a ideia contém, o conceito da ideia, que contém a premissa, que contém o objetivo, tudo isso, quanto mais bem urdido e mais bem descrito, não só nos diálogos, mas também nas pequenas rubricas, e esse é o conjunto, é isso que a gente quer fazer. A gente precisa fazer um conjunto de elementos que ganham com esse somatório uma unidade, que a gente embarca completamente, né? Outra coisa que também eu acho bacana, que me chamou a atenção, que eu anotei aqui, que é o seguinte, os aspectos, a falha trágica do protagonista da nossa história, de preferência, tem que ser moral. Porque mais do que ética, moral mesmo, porque a ética é indiscutível, mas a moral é discutível. Então, por ser uma questão discutível, a gente entende que ele não conseguiu decifrar exatamente as razões que levavam ele a ser amoral ou imoral ou moralista. Então, a gente ter uma falha trágica nesse personagem que seja moral é muito importante, né? Enfim, escrever é ir buscar dentro de nós não só o que a gente tem de melhor, por isso é que é difícil, né? E pode ser o melhor dos conselhos, e deu certo para todos os escritores. Sabe-se que se a história importa a você, pode importar ao parecerista e ao público. Então, basicamente, o que eu tinha para contar, que eu acho que preenche um pouco da curiosidade que a gente possa ter, porque a gente está falando, eu estou falando para gente que escreve aqui e gente que nunca escreveu, né, ou que pretende escrever. São esses limiares, essas passagens, né? Aliás, limiar é uma palavra muito interessante que o Vogler usa, que ele chama de threshold, né, de limiar, de onde estão os guardiões de limiar.
E tem uma parábola do Kafka que eu acho muito interessante. Essa é fácil de achar. Você põe no Google, você acha. Em inglês se chama Before the Law, perante a lei, deve ser em português. E ele conta uma história muito interessante. Ele conta a história de um... Isso tem 100 anos, né? Sei lá, um pouco menos, talvez. E ele conta essa história que me pareceu muito legal na época. E na época, né, e até hoje, eu já li várias vezes. Que conta a história de um cara que vai... Suspensão da descrença, claro, que vai com a sua trouxinha, suas coisas, todo preparado, com sua comida, tudo. Ele vai para esse lugar, é um portão onde tem um guarda. E esse guarda, então, recebe ele lá e ele diz, vai entrando, o cara fala, ei, você vai aonde? Eu disse, não, eu vou entrar, né, no portão. Você vai entrando assim, nem pediu licença, não, mas aqui... Não é assim, inclusive porque o beijão agora está fechado para você. Você não vai poder entrar. Mas como assim? Olha, eu sinto muito. Se você quiser entrar, você entra. Agora, não se esqueça do seguinte. Ali na frente e depois dele vários outros, você vai encontrar... Eu sou um cara legal. Eu sou um porteiro bacana. Estou aqui conversando contigo. Os que você vai encontrar lá dentro são muito mais casca grossa. Eu acho melhor você ficar esperto. Bom, aí o cara escuta aquilo, pô, bicho, tá... E aí ele estica um paninho ali do lado e fica ali e tal. De vez em quando puxa um papo com o guarda, e o guarda conta para ele uma história, e ele vai passando o tempo, aí com o tempo ele se aproxima ainda mais, ele começa a ver as pulgas do casaco de pele dele, ele avisa ele, dá um biscoito, dá uma... Enfim, resumindo a história, ele fica ali dias, semanas, anos. E aí, quando chega... Lá pelas tantas, ele já está completamente caquético. E o guarda não. O guarda continua impávido, inteiro e jovem. E ele chega para o guarda e fala assim, escuta, eu queria fazer uma pergunta. Ele fala, pô, você é um insaciável, hein? Qual é a pergunta que você quer fazer? Não, é que eu estava pensando aqui que eu estou esse tempo todo aqui no portão e eu nunca vi ninguém entrar nesse portão. Nunca ninguém entrou por aqui, eu fiquei pensando. Aí o guarda, enquanto ele fala isso, o guarda vai fechando uma malinha, pegando os panos de bunda dele, fala assim, é porque esse portão foi feito só para você. Agora que você já descobriu, que você sabe, eu vou fechar ele, dá licença. E fecha o portão. Então é uma metáfora engraçada, que eu acho que digo engraçada, dramática, que eu acho que de alguma forma tem a ver com os personagens que a gente cria para o cinema e para a literatura, que são personagens que tem medo de conseguir o que vão conseguir, querem conseguir, mas não querem tanto, então, ou então se conseguem por uma sorte. Existem várias alternativas dramatúrgicas para qualquer história que a gente queira contar. Então, eu só estou ventilando essa história do Kafka, porque essa história me impressionou muito lá atrás e mexia muito com a minha própria existência, e mexia com a existência. Depois eu fiz como ator, com o Paulo Betti, a gente montou um espetáculo da escola, lugar que ele dava aula, e eu montei, eu fui sozinho, o ator e o guarda, né? E a gente mudava uma luz, tinha uma luz, mudava. E eu me lembro que para fazer esse trabalho eu sofri tanto, eu sofri muito, e até hoje só em lembrar desse episódio me dá uma certa gastura, assim, uma angústia, porque é uma coisa que a gente sabe, e mesmo sabendo, a gente comete os erros que nos levam a não resolver as coisas como a gente gostaria de ter resolvido. E dito isso, vou ficando por aqui. Acho que já vai dar 8 horas. Alguém tem alguma pergunta? Quer saber de alguma coisa que eu possa responder? Alô? Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone ou a sua câmera e perguntar para o instrutor. Quanto tempo leva aproximadamente para escrever um roteiro? Pode demorar... Tem histórias de 1 mês e tem histórias de anos. Então, assim, não existe um padrão. Existe um tempo que você vai devotar aquilo todos os dias, né? Então, assim, se você tem 2 horas para escrever por dia, 2 horas por dia, em 1 mês você vai ter escrito algumas 2 dezenas de horas, né? E aí você vai ter um material. É um trabalho muito relativo, mas assim, um longa-metragem você leva nunca menos de 3 meses, 4 meses.
E muito frequentemente, quando você acaba de escrever, você, ao invés de dar por encerrado, você põe ele na gaveta e deixa ele descansar um par de meses, 2 meses, dá para um ou outro amigo teu que você confie para dar uma opinião sincera sobre o projeto, sobre o roteiro, e aí você vai fazer uma reescritura a partir daí, né? Aliás, tem uma frase muito interessante que diz que escrever é reescrever, sempre. Nunca fica barato, nunca fica resolvido de primeira. Tem sempre que se mexer nele de novo, né? Oi, Mais alguma pergunta? Bom, Ricardo, muito obrigada a todos que compareceram. Então, quinta-feira, aguardamos vocês para fazer a matrícula, é só entrar no nosso site. Tá bem? Obrigada a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Adriana. Muito obrigado. Boa noite, Tchau, Ricardo. tchau, boa noite.